Uma jovem garota em uma ilha espera ansiosamente pelo retorno de seus pais. Quando eles chegam, trazem com eles um bebê recém-nascido. A mãe diz à sua filha Maria, para dar as boas-vindas ao seu novo irmãozinho, Xion. A alegria ilumina o rosto de Maria quando ela beija seu irmão em saudação, deixando-o surpreso. Ela se apresenta dizendo, "Bem-vindo, Xion. Eu sou sua irmã mais velha", o que traz uma expressão alegre ao rosto dele. 3 anos se passam e Mary é vista correndo energicamente declarando que venceu a corrida. Xion, exausto da competição, comenta o quão rápida ela é. Mary responde orgulhosamente, "Claro que sou rápida, afinal sou a irmã mais velha." O pai dele chega e Mary o cumprimenta calorosamente. Seu pai lhe diz afetuosamente que ela está tão brilhante como sempre. Xion também cumprimenta seu pai, que o elogia por ser confiável. No entanto, Xion insiste modestamente que Mary é a confiável. Mary concorda de forma brincalhona, mas secretamente pensa que Xion é realmente digno de confiança. Ela admira como ele ajuda a mãe, não molha mais a cama e às vezes até parece estar profundamente em pensamentos como um adulto, o que desperta um pouco de inveja nela. Mais tarde, Xion é visto entoando alguns encantamentos mágicos. Mary assume que ele está ensaiando para uma peça e ri das lembranças de seu irmão mais novo. No jantar, durante um momento de silêncio, Xion de repente pergunta ao pai se monstros são reais. O pai fica surpreso com a pergunta, mas confirma que monstros realmente existem. Ele avisa Xion para nunca deixar a ilha, enfatizando que sua mãe já deve ter contado sobre a natureza mortal e perigosa dessas criaturas. Se Xion algum dia encontrar um monstro, ele deve correr e procurar a ajuda de um adulto. Xion então pergunta se espíritos e fadas são reais. O pai admite que sabe que fadas existem, mas não tem conhecimento sobre espíritos. Mary fica visivelmente chocada com a conversa, seu rosto mostrando sinais de espanto. Xion prossegue perguntando sobre a existência de magia, especificamente a habilidade de manipular elementos como água, fogo e ar para criar algo. O pai, confuso, responde que nunca ouviu falar de algo como magia. Maria sente uma pontada de tristeza ao ver a decepção de Xion ao ouvir isso. No entanto, Xion persiste e se pergunta em voz alta se a magia pode existir, mesmo que seu pai não tenha ouvido falar dela. E o pai reconheceu que era possível a existência de magia, mas acrescentou que era um homem bem educado com amplo conhecimento. Com base no que sabia, a magia não era algo comumente reconhecido entre as pessoas comuns. Ele então perguntou a Xion onde ele havia aprendido sobre monstros, fadas e magia. Xion permaneceu em silêncio, aparentemente relutante em responder. A irmã dele, Maria, aproximou-se dele e perguntou se ele estava bem, reparando em como ele parecia pálido. Xion a tranquilizou dizendo que estava bem, mas ele parecia profundamente chocado e triste. A partir daquele momento, ele nunca mais mencionou a palavra magia. 3 anos depois, Maria foi vista treinando com uma espada de madeira enquanto Xion a observava com orgulho. Depois de terminar seu treinamento, Mary sentou-se ao lado dele para descansar. Xion perguntou por que ela estava treinando tanto. Mary respondeu que, como irmã mais velha dele, queria estar preparada caso algo acontecesse para poder protegê-lo. Xion perguntou de que ela estava protegendo-o. Ela explicou que poderia ser de monstros, espíritos ou qualquer outra ameaça. Mary o tranquilizou, dizendo que era seu dever como irmã mais velha. Ela admitiu que, embora às vezes fosse difícil para ela, gostava disso porque a tornava mais forte e capaz de protegê-lo. Mary acrescentou que, embora não fosse muito inteligente, ela se destacava em atividades físicas. Xion finalmente entendeu por que sua irmã estava treinando tão diligentemente todo esse tempo. Quando a noite caiu, Mary continuou seu treinamento. Um amigo dela chegou e comentou sobre quanto tempo Mary estava praticando, surpreso por ela não ter se cansado. Mary ignorou os comentários de sua amiga e a convidou para treinar. Sua amiga recusou, dizendo que estava muito cansada de ajudar seu avô. A amiga então perguntou sobre Xion, querendo saber se ele ainda estava em casa estudando como de costume. Mary confirmou isso, e sua amiga comentou sobre como os irmãos eram diferentes. Mary refletiu sobre o passado quando Xion perguntou sobre magia e tinha certeza de que seus estudos contínuos estavam ligados a essas perguntas. De repente, uma luz apareceu sobre o lago, deixando tanto Mary quanto sua amiga atônitas. No dia seguinte, Mary trouxe Xion com ela para o lago. Xion hesitou, lembrando-a de que a mãe delas havia avisado para não se afastarem muito. Mary o tranquilizou, dizendo que o local não era longe e que não havia monstros por perto. Quando a noite começou a cair, Xion lembrou à irmã que a mãe deles ficaria chateada. Mary reconheceu isso, mas disse que a espera valeria a pena. Nesse momento, as luzes apareceram novamente, surpreendendo Xion. Mary explicou que essas esferas brilhantes sempre apareciam após o pôr do sol, mas ela não sabia o motivo. Xion perguntou curioso a Mary se os pais dele sabiam sobre as luzes brilhantes no lago. Mary explicou que tinha mostrado as luzes para seus pais quando as viu pela primeira vez, mas surpreendentemente eles não conseguiram ver nada. Ela confessou que tinha se preocupado que Xion também não pudesse vê-las. Xion especulou que talvez apenas crianças pudessem ver as luzes, mas Mary discordou. Ela explicou que algumas crianças não conseguiam ver as luzes de jeito nenhum, enquanto alguns adultos conseguiam.
Além disso, algumas pessoas viram as luzes como orbes completamente formados, enquanto outras, como ela, apenas as viram piscar e desaparecer. Xion achou esse mistério profundamente intrigante. Mari concordou, comentando sobre o quão peculiar o fenômeno era, comparando-o à magia. Ela lembrou Xion de sua ideia anterior sobre criar coisas com luz e como ela se sentiu desencorajada quando o pai deles descartou a ideia. Xion, surpreso que Mari se lembrou, ouviu enquanto ela dizia que, embora sua memória não fosse ótima, ela sempre se lembrava das coisas que eram importantes para ele. Xion, emocionado com suas palavras, parecia à beira das lágrimas. Mari o tranquilizou, sugerindo que voltassem para casa. Xion agradeceu a ela por tudo o que ela havia feito por ele. Mari sorriu, dizendo a ele que não fez isso por gratidão, mas porque queria vê-lo feliz e se sentindo melhor. Quando ela perguntou se ele se sentia melhor agora, Xion respondeu com uma confirmação entusiasmada. Na manhã seguinte, Mari e Xion apressaram-se no café da manhã, surpreendendo seus pais com a rapidez com que terminaram de comer. Eles correram para fora, carregando baldes, e voltaram ao lago. O cansaço de Xion era evidente, levando Mari a provocá-lo sobre sua falta de exercício e atividade ao ar livre. Xion, cansado demais para argumentar, concentrou-se em sua missão. Mari perguntou o que eles planejavam fazer em seguida, e Xion explicou seu desejo de investigar mais a fundo os orbes luminosos para descobrir sua origem. Mari sugeriu que eles poderiam simplesmente vir do próprio lago, mas Xion contrapôs que as luzes também poderiam estar emanando de algo dentro do lago. Ele insistiu que eles precisavam investigar mais a fundo para descobrir a verdade. Mari admitiu que não entendia completamente, mas expressou sua confiança nos instintos de Xion, ansiosa para ajudá-lo a desvendar o mistério. Mari, curiosa sobre o próximo passo, perguntou a Xion no que eles precisavam fazer. Xion detalhou seu plano. Eles tinham 3 baldes. O primeiro seria preenchido com água, pedras e areia, o segundo com água e plantas, e o terceiro com água e peixes. Mari, embora não entendesse completamente seu raciocínio, concordou em seguir suas instruções. Trabalhando juntos, eles rapidamente encheram os 2 primeiros baldes. Pescar para o terceiro, no entanto, provou ser mais desafiador. Enquanto tentava pegar um peixe, Xion de repente riu, chamando a atenção de Mari. Quando ela perguntou o motivo, Xion compartilhou sua alegria por tê-la ao seu lado e agradeceu por ajudá-lo. Mari o tranquilizou, lembrando-o que, como irmã mais velha, era responsabilidade dela ajudá-lo. Ela acrescentou com um tom brincalhão que tinha tempo livre, então insistiu em acompanhá-lo e admitiu sua curiosidade. Se a magia existisse, ela queria ver por si mesma. Xion prometeu que se um dia descobrisse que a magia era real, ela seria a primeira a saber. Finalmente, Mari conseguiu pegar um peixe e eles o colocaram cuidadosamente no balde. Enquanto observavam o peixe nadando dentro, a amiga de Mari, Rose, apareceu. Ao avistar Xion, Rose perguntou se ele era o irmão mais novo de Mari. Mari confirmou, apresentando Xion a Rose. Xion a cumprimentou educadamente e Rose se apresentou com orgulho. Mari, revirando os olhos com a atitude de Rose, disse a Xion para não prestar atenção às suas vanglórias, dizendo que ela era apenas uma garota comum. Ofendida, Rose reclamou da franqueza de Mari e perguntou o que elas estavam fazendo. Mari explicou que estavam pescando, mas Rose insistiu, curiosa por saber por que haviam escolhido este lago em particular. Mari respondeu que Xion sabia a razão. Quando Rose perguntou se era por causa das orbes brilhantes, Xion confirmou sua suspeita. Rose admitiu que ela também visitava o lago com frequência, atraída por uma fascinação pelas luzes brilhantes. Quando Xion perguntou se ela tinha alguma informação sobre eles, Rose confessou que simplesmente gostava de assistir aos orbes e não sabia muito sobre sua origem. Quando o sol começou a se pôr, os orbes brilhantes reapareceram sobre o lago, mas não emergiram dos baldes que haviam preparado. Xion teorizou que as luzes devem estar vindo de outra coisa na água. Rose comentou sobre como seria desafiador descobrir tudo o que vive no lago, mas Xion, determinado a investigar mais, decidiu mergulhar. Mari juntou-se a ele, ansiosa para ajudar. Na água, Xion conseguiu pegar um dos orbes luminosos, maravilhado com o quão quente ele parecia em suas mãos. Mari seguiu seu exemplo, segurando uma das luzes também. No entanto, quando Xion tentou submergir sua cabeça para encontrar a origem dos orbes, as águas escuras do lago tornaram impossível ver qualquer coisa com clareza. Com base em suas observações, Xion concluiu que os orbes brilhantes devem estar ligados a uma criatura viva, já que seus locais em mudança sugeriam movimento. Quando Mari perguntou como ele poderia ter certeza, Xion explicou seu raciocínio sobre a mobilidade dos orbes. Eles eventualmente deixaram a água, com Xion expressando sua gratidão a Mari por sua ajuda. Mari dispensou seus agradecimentos, lembrando-lhe que ajudá-lo fazia parte de ser família. Pouco depois, Rose conseguiu pegar outro peixe, uma fêmea desta vez, observando como era difícil, já que os peixes fêmeas tendiam a ficar em águas mais profundas. Quando colocaram o peixe fêmea no balde junto com o peixe macho, orbes brilhantes começaram a aparecer na água. Xion olhou para a cena, de repente percebendo a verdade. Os orbes brilhantes estavam ligados ao comportamento de corte dos peixes. Curiosa, Mari perguntou o que significava cortejo. Rose explicou que era a forma como os peixes machos expressavam seus sentimentos aos peixes fêmeas como parte de começar uma família.
Mari, em sua maneira inocente e sincera, declarou que se casaria com Xion quando eles crescessem. Xion, no entanto, ficou visivelmente chateado e explicou firmemente que irmãos não podiam casar. No dia seguinte, Mari ficou preocupada depois que a mãe a repreendeu por dizer que queria se casar com Xion. Ela se voltou para ele, buscando conforto, e perguntou se suas palavras estavam realmente erradas. Ela explicou que tudo o que queria era ficar com ele para sempre. Xion a confortou, explicando gentilmente que eles não precisavam se casar para permanecer juntos. Eles já eram família. No entanto, Mari expressou sua preocupação, apontando que um dia eles se casariam com outras pessoas e inevitavelmente seguiriam caminhos separados. Determinado, Xion prometeu a ela que nunca faria isso e jurou ficar ao lado dela para sempre. Mari, embora cética sobre quão difícil isso poderia ser, ficou profundamente tocada com sua insistência. Xion garantiu a ela que cumpriria sua promessa porque ela era incrivelmente importante para ele, e a abraçou apertado. Mari, emocionada com suas palavras, começou a chorar. Naquele momento, o corpo de Xion de repente começou a emitir uma luz brilhante. Ele exclamou em surpresa, teorizando que a energia mágica dos orbes brilhantes que tocaram de alguma forma se imprimiu nele. Ele explicou que a intensa ligação e sua declaração sincera de nunca deixá-la foram tão poderosas que desencadearam essa reação mágica. Embaraçada e incapaz de processar a situação avassaladora, Mari saiu correndo em um estado de afobação. Enquanto Xion refletia sobre o evento extraordinário, ele chegou a uma conclusão profunda. Magia ainda não existia em seu mundo porque ninguém havia descoberto os meios para criá-la. Movido por determinação, Xion prometeu que neste mundo onde ele renasceu, ele seria o responsável por criar magia e trazê-la à vida. A história volta à vida anterior de Xion, onde ele aguardava ansiosamente seu 30º aniversário. Com apenas 10 segundos restantes até alcançar esse marco, ele estava cheio de entusiasmo, acreditando na lenda de que homens que permanecem virgens até os 30 ganhariam a habilidade de usar magia. Quando a contagem regressiva terminou, Xion pulou de alegria, declarando que finalmente iria confirmar por si mesmo. Ele tentou conjurar uma bola de fogo com sua mão, mas nada aconteceu. Frustrado, ele tentou outros gestos mágicos, mas novamente não houve resultado. Dominado pelo desespero, ele caiu no chão, apenas para se levantar novamente e pegar um livro mágico. Ele recitou alguns encantamentos na esperança de desbloquear poderes mágicos, mas mais uma vez nada aconteceu. Derrotado, Xion se jogou no chão, murmurando que magia não existia neste mundo e lamentando como a vida era sem graça sem ela. Resignado, Xion decidiu ir dormir, já que tinha trabalho no dia seguinte. No entanto, enquanto ele se preparava para descansar, seu coração de repente parou e ele desabou no chão. Momentos antes de dar seu último suspiro, memórias de sua vida passada inundaram sua mente. Ele se lembrou de como um homem comum, ele se esforçou para aprender e crescer, mas nunca sentiu a verdadeira felicidade. A única coisa que sempre lhe trouxe alegria foi a crença na possibilidade de obter poderes mágicos. 30. Parecia impossível, mas a emoção de tentar o impulsionava para frente. Com esses pensamentos, sua consciência se apagou, apenas para despertar em sua nova vida. De volta ao presente, Xion lembrou-se da conversa com o pai, que o deixou desanimado sobre a ausência de magia neste mundo. Determinado a não pensar mais em magia, Xion decidiu concentrar-se nos estudos e no trabalho árduo. No entanto, nesta segunda vida, seus sonhos pareciam escapar mais uma vez, até o momento em que ele abraçou a irmã e a energia mágica emergiu de dentro dele. Motivado, Xion tentou novamente invocar uma bola de fogo, mas nada aconteceu. Percebendo que precisava ser cauteloso, ele decidiu não presumir que a magia existia neste mundo sem mais evidências. Naquele momento, Mari entrou na sala. Xion a cumprimentou calorosamente, dizendo: "Você veio na hora perfeita. Sente-se comigo." Mari explicou que ela veio para dizer que o jantar estava pronto e o convidou para comer com ela, mas ela concordou em ficar por um momento. Quando ela se sentou, Xion começou a encará-la, fazendo Mari se sentir envergonhada. Xion olhou para sua irmã e disse: "Eu te amo", o que a deixou ainda mais envergonhada. Naquele momento, a energia mágica jorrou dele como ele havia antecipado. No entanto, ele murmurou para si mesmo que, se expressar suas emoções fosse a única maneira de liberar essa energia, seria uma limitação ridícula. Mari, visivelmente chateada, interrompeu e o acusou de tratá-la como uma marionete para seu próprio benefício. Xion tentou explicar, mas ela não acreditou nele, acusando-o de mentir. Ele insistiu que estava sendo honesto e que seus sentimentos eram genuínos, o que mais uma vez a fez corar. Xion ficou surpreso com a reação dela e Mari eventualmente o perdoou, embora o tenha avisado para não repetir tal comportamento. Ela então perguntou se ele havia descoberto algo novo. Xion explicou que a energia mágica foi liberada quando ele expressou suas emoções, mas duvidou que essa fosse a única maneira de ser desencadeada. Determinado a testar outro método, Xion decidiu se concentrar em memórias felizes para evocar sentimentos de alegria. Ele fechou os olhos e pensou em coisas que o faziam feliz.
Enquanto ele fazia isso, a energia mágica começou a fluir dele novamente. Tanto ele quanto Marry estavam emocionados com a descoberta. Marry exclamou que mesmo que tudo o que ele pudesse fazer fosse brilhar, ainda era incrível. Sean concordou silenciosamente com ela, pensando que mesmo que fosse apenas brilhar, ele havia provado para si mesmo que a magia existia neste mundo. Ele descreveu a liberação da energia comparando-a a uma enguia elétrica gerando uma corrente. Seu rosto se iluminou com uma expressão tola e feliz, dominado pela excitação de sua descoberta. Marry ficou muito feliz por ele e acariciou suavemente sua cabeça, expressando como estava contente de vê-lo assim tão feliz pela primeira vez. Sean olhou para ela e disse: "Estou muito feliz." Sean se sentou e começou a juntar seu entendimento sobre magia. Ele percebeu vários pontos importantes. Primeiro, expressar suas emoções permitia liberar energia mágica, mas manter essas emoções seria extremamente desafiador. Em segundo lugar, ele só podia realizar esta ação um número limitado de vezes, porque uma vez que sua energia estava esgotada, ele ficava completamente exausto e incapaz de fazer mais nada. A terceira e mais importante descoberta foi que esgotar completamente suas reservas mágicas fazia com que elas crescessem, aumentando sua capacidade de energia na próxima vez. Por fim, ele entendeu que pessoas sem a habilidade de usar magia não podiam ver a energia brilhante nem sentir seu calor, enquanto aqueles com potencial mágico podiam senti-la e reconhecê-la. Apesar desses insights, Sean ficou frustrado porque ainda não conseguia criar esferas brilhantes e não sabia por quê. Ele teorizou que suas reservas mágicas atuais eram muito pequenas, o que o impedia de criá-las. Essa percepção o deixou desanimado, especialmente quando ele se comparou ao peixe, que parecia ter mais energia mágica do que ele, permitindo que produzisse as esferas brilhantes sem esforço. Sean sentou-se em profunda reflexão, tentando descobrir como aumentar seu poder mágico. Enquanto ponderava sobre isso, sentiu a tensão crescendo, eventualmente atingindo um bloqueio mental. No entanto, ele se recusou a desistir. Determinado, ele declarou para si mesmo: "Cheguei até aqui, não vou desistir até descobrir como usar magia." Sean refletiu sobre sua experiência anterior com o peixe e percebeu algo significativo. Determinado a aplicar esse insight, ele liberou sua energia mágica e tentou focá-la inteiramente na sua mão. No entanto, o esforço foi muito mais difícil do que ele havia antecipado. Tentar pensar em gatilhos emocionais enquanto direcionava a magia era como tentar dividir sua mente em duas tarefas diferentes ao mesmo tempo. Um desafio quase impossível. Após alguma frustração, Sean reconheceu seu erro. Ele estava abordando o processo na ordem errada. Com uma nova estratégia, ele se concentrou primeiro em canalizar a energia mágica e depois direcioná-la para sua mão. Desta vez, ele conseguiu e um sorriso triunfante e bobo se espalhou em seu rosto. Animado por sua pequena vitória, ele decidiu testar o potencial da energia golpeando a parede com sua mão brilhante. Infelizmente, o resultado foi decepcionante. Sua mão emitiu apenas uma luz fraca, e o impacto deixou-o ferido. Apesar desse contratempo, Sean estava empolgado. Para ele, esse pequeno avanço foi um passo importante em sua jornada para dominar a magia. Seu entusiasmo reacendeu sua determinação de continuar treinando e experimentando. Mais tarde, Sean juntou-se ao seu pai, irmã Mary e a amiga Rose no jardim para treino de esgrima sob a orientação do seu pai. Quando foi convidado a participar, Sean expressou a sua relutância, explicando que não tinha desejo de lutar contra ninguém e não via sentido em aprender esgrima. Seu pai explicou pacientemente que o treinamento não era apenas sobre lutar contra pessoas, mas era uma habilidade crucial para se defender dos monstros que viviam fora da segurança da cidade. Rose acrescentou ansiosamente que queria aprender esgrima para se proteger, inspirando Mary a se sentir entusiasmada com o treinamento também. Sean, no entanto, permaneceu desanimado. Embora ele entendesse os motivos delas, não podia deixar de desejar que pudesse passar seu tempo treinando em magia em vez disso. Conforme a sessão de treinamento continuava, Sean foi visto deitado no chão, totalmente exausto. Seu pai observava seu desempenho com uma mistura de decepção e diversão, comentando que não esperava que Sean fosse tão inepto na esgrima. Sean, cansado demais para discutir, concordou com ele. Enquanto isso, Rose recebeu elogios do pai de Sean por seu talento natural, o que destacou ainda mais o contraste entre sua habilidade e as dificuldades de Sean. Voltando sua atenção para Mary, o pai de Sean pediu para ver quanto ela havia melhorado. Mary se preparou com entusiasmo, avançando ansiosamente para uma luta de sparring. Ela lançou um ataque rápido e energético, surpreendendo a todos com sua velocidade e precisão. Em um momento, ela tentou uma finta inteligente, mas seu pai antecipou o movimento e o contra-atacou, derrotando-a no final. Embora decepcionada com sua derrota, Mary aceitou as críticas de seu pai de forma graciosa. Ele elogiou sua determinação e habilidades, oferecendo conselhos sobre como ela poderia melhorar ainda mais. Ele garantiu que com mais alguns anos de prática, ela se tornaria altamente proficiente. Sean e Rose observaram com admiração, impressionados com o progresso de Mary e sua determinação incessante para melhorar. Depois, Sean retomou seu treino de magia, focando intensamente em canalizar toda a sua energia mágica através de sua mão. Apesar de seus melhores esforços, ele falhou novamente, e sua frustração aumentou.
Refletindo sobre seu progresso, ele reconheceu que, embora tenha feito avanços significativos, inicialmente conseguindo liberar sua energia apenas 2 vezes por dia e agora até 20 vezes, ele atingiu um platô. Ao perceber que mais melhorias exigiam refinar sua técnica, Xion decidiu encontrar uma abordagem melhor. Enquanto estava imerso em pensamentos, o pai de Xion se aproximou e mencionou que viajaria para a cidade de Astoria para visitar um ferreiro em busca de suprimentos. Ele convidou Xion para acompanhá-lo, e Xion, ansioso para... mudança de cenário, concordou com entusiasmo. Astoria foi descrita como uma cidade de tamanho médio na região, oferecendo novas oportunidades e experiências. Ao chegar em Astoria, o pai de Xion explicou o propósito deles: pegar suprimentos de um ferreiro local. Ele alertou Xion para não se afastar muito, avisando-o sobre o risco de se perder na cidade desconhecida. Xion, animado pelas ruas movimentadas e atmosfera vibrante, sentiu uma pontada de decepção. Ele esperava que a viagem levasse a oportunidades de explorar conhecimentos mágicos, mas por enquanto ele se concentrou em acompanhar seu pai e ajudar com as tarefas deles. Enquanto eles se moviam pela cidade, começaram a comprar os itens necessários. Enquanto o pai conversava com um vendedor, Xion e Mari esperavam do lado de fora. Mari de repente soltou uma risada estranha, pegando Xion de surpresa. Quando ele perguntou sobre isso, Mari deu de ombros, alegando que sempre ria assim. Xion, ainda intrigado, decidiu não insistir. Pouco depois, o pai deles voltou e anunciou que era hora de visitar o ferreiro. Na oficina do ferreiro, foram calorosamente recebidos pelo ferreiro, um velho amigo do pai de Xion. O ferreiro adivinhou imediatamente o propósito de sua visita, observando que o pai de Xion devia estar lá para recolher seu pedido. Quando isso foi confirmado, o ferreiro revelou orgulhosamente que ele havia forjado uma espada de alta qualidade especificamente para Mari. Atônita com a revelação, Mari olhou para o ferreiro em descrença. Apresentando-se a Xion e Mari, o ferreiro ficou impressionado com a educação deles. Brincando, ele comentou com o pai deles: essas crianças são tão bem educadas, duvido que sejam realmente suas. O pai de Xion riu e fingiu ameaçá-lo, fazendo o ferreiro rir enquanto se esquivava e ia buscar a espada de Mari. Quando o ferreiro voltou, entregou a espada para Mary, explicando que a tinha projetado para ser mais curta e leve, garantindo que fosse perfeitamente adequada para ela. Os olhos de Mary brilharam de admiração e entusiasmo enquanto ela admirava a arma, maravilhada com sua habilidade artesanal. Sua alegria era evidente, mas enquanto se preparavam para partir, um toque de tristeza cruzou seu rosto. Virando-se para Xion, ela disse: eu sou a única que recebeu algo e você não recebeu nada. Eu me sinto mal por isso. Xion a tranquilizou com um sorriso gentil, explicando que a espada era também um presente de aniversário para ela, e que ele não tinha interesse em possuir uma espada. Mary, no entanto, ficou frustrada. Você deveria ter recebido algo também, ela insistiu. Você precisa ser mais egoísta. Xion sorriu novamente e respondeu: eu sou egoísta. Eu peço sua ajuda com tantas coisas. A resposta dele parecia aliviar a frustração de Mari, e eles continuaram andando juntos. Enquanto passeavam pelas ruas movimentadas de Astoria, a atenção de Xion foi capturada por um menino parado por perto com uma gaiola que continha uma fada. Intrigado, ele apontou para seu pai. No entanto, a expressão de seu pai imediatamente escureceu e ele advertiu severamente Xion para não se aproximar daquele lugar ou se envolver em nada relacionado a ele. Percebendo que havia irritado seu pai, Xion rapidamente se desculpou, explicando que estava apenas curioso. Apesar do aviso de seu pai, Xion não conseguia esquecer o que tinha visto. Em sua mente, ele tinha certeza de que aquele era um lugar onde fadas estavam sendo vendidas. No dia seguinte, um homem caminhava pela floresta sob forte chuva. Ele murmurava para si mesmo sobre a necessidade de voltar para casa rapidamente antes que a lenha ficasse molhada e estragasse. De repente, um menino jovem veio correndo em direção a ele, aterrorizado, e caiu no chão. Ofegante, o menino disse: eles levaram todos. Eu devo informar o rei. O homem, alarmado, perguntou quem os havia atacado. O menino respondeu com uma voz trêmula: os Trolls, eles levaram todos. O medo atingiu o homem ao ouvir isso. Em outro lugar, Xion e Mari continuaram seu treinamento. Xion estava praticando a manutenção de sua energia mágica em sua mão. Mari ficou encantada ao ver que ele havia alcançado um novo recorde pessoal. Xion agradeceu a Mari, atribuindo seu progresso à ajuda dela. No entanto, Mari percebeu que ele não parecia feliz e perguntou por quê. Xion a tranquilizou, dizendo que estava muito feliz, porque agora podia controlar sua magia melhor do que antes. Ainda assim, ele minimizou o feito, apontando que tudo o que conseguia fazer era produzir luz. Mari o encorajou, dizendo que a luz que ele emitia parecia mais quente do que antes. Brincando, ela chamou sua mágica de apenas luz e nada mais, o que fez Xion rir. Xion comentou que queria tentar algo mais emocionante, como criar bolas de fogo ou usar relâmpagos. Ele teorizou que poderia conseguir isso entendendo melhor como as emoções se conectam à magia. Seus pensamentos se voltaram para a fada que ele tinha visto no dia anterior, contemplando como as fadas pareciam funcionar como parte dos fenômenos naturais. Ele entendia por que seus pais desaprovavam lidar com elas, mas antes que pudesse pensar mais, Mari o interrompeu, irritada por estar sendo ignorada.
Ela parecia chateada e Xion rapidamente voltou sua atenção para ela. De repente, uma comoção surgiu no andar de baixo. Xion e Mari foram investigar e encontraram várias pessoas conversando com seu pai. O grupo estava pedindo armas para todos. A curiosidade de Xion foi despertada e ele perguntou ao pai se algo estava errado. Seu pai confirmou sua notícia, Trolls haviam aparecido. Xion ficou empolgado com a ideia, vendo-a como uma oportunidade de estudar os Trolls e talvez aprender algo que pudesse aprimorar suas habilidades mágicas. No entanto, a atmosfera tensa rapidamente o lembrou do perigo. Ele começou a entender que os Trolls eram inimigos formidáveis e perigosos neste mundo. O pai de Xion instruiu os habitantes da cidade a reunir todos os idosos, mulheres e crianças em sua casa, deixando apenas os aptos para se prepararem para a batalha. Mari tentou tranquilizar Xion, mas sua mão trêmula traía seu medo. Ela prometeu protegê-lo se algo acontecesse. O pai de Xion e o grupo de guerreiros se prepararam para partir para a batalha, tentando acalmar suas famílias. Ele assegurou a todos que apenas 2 Trolls haviam aparecido e que lidariam com eles rapidamente. Xion tentou falar com seu pai antes de ele partir, mas seu pai disse que não tinha tempo para uma conversa longa. Xion insistiu, prometendo ser breve, e perguntou se os Trolls tinham inteligência e força física suficiente para chegar ao segundo andar de sua casa. Seu pai respondeu que os Trolls eram burros e não seriam capazes de fazer isso. Xion propôs que todos deveriam se esconder no segundo andar, onde estariam seguros se os Trolls chegassem. Seu pai concordou e instruiu-os a agir de acordo com a sugestão de Xion imediatamente. Os aldeões se reuniram no segundo andar com a família de Xion. Xion se perguntou ansiosamente quanto tempo havia se passado desde que seu pai e os guerreiros saíram para enfrentar os Trolls. A tempestade lá fora continuava furiosa, e a atmosfera tensa só piorava. De repente, um dos Trolls chegou à casa de Xion. Ele espiou no porão vazio, procurando por pessoas, mas não encontrou ninguém. Frustrado, o Troll começou a quebrar a porta da frente, o som ecoando pela casa. Xion e os aldeões congelaram de medo. Momentos depois, o barulho parou, e eles esperavam que o Troll tivesse ido embora. Mas então, o som estilhaçante de uma janela quebrando destruiu suas esperanças. O Troll havia encontrado outra entrada. Mary, tremendo, sussurrou para Xion, perguntando se o Troll poderia alcançá-los. Xion a instou a ficar em silêncio, avisando que qualquer barulho poderia atraí-lo. O Troll começou a subir para o segundo andar, parando do lado de fora da porta da sala, onde eles estavam escondidos. Todos prenderam a respiração, apavorados. Quando o Troll não ouviu nenhum som, afastou-se, proporcionando-lhes um breve momento de alívio. No entanto, um súbito raio assustou os aldeões, fazendo-os gritar em pânico. O Troll ouviu o barulho e voltou-se para a sala, esmagando a porta com força inabalável até que ela se quebrou. O Troll entrou na sala, sua presença imponente e ameaçadora. Todos ficaram paralisados de terror enquanto Xion pensava consigo mesmo como tinha sido tolo ao desejar estudar uma criatura tão perigosa. A mãe de Xion instintivamente se colocou na frente de seus filhos, protegendo-os. O Troll soltou uma risada estranha e zombeteira. Xion percebeu que o Troll não era totalmente irracional. Parecia entender sua enorme vantagem e força. Dominada pelo medo, a mãe de Xion desabou no chão. Mary, desesperada para proteger sua família, pegou sua espada e confrontou o Troll. Ela lembrou Xion de sua promessa de protegê-lo. No entanto, o Troll desviou facilmente seu ataque, jogando sua espada contra a parede e derrubando-a. O Troll então se preparou para matar Mary, mas a mãe deles, reunindo suas últimas forças, protegeu Mary com seu próprio corpo, recebendo um golpe nas costas. Mesmo assim, o Troll não parou. Ele se aproximou, decidido a acabar com Marie, sua mãe. Xion caiu no chão, paralisado de desespero, culpando a si mesmo por sua incapacidade de proteger sua família, as pessoas que ele mais amava. Mas quando o Troll se aproximou deles, Xion se recusou a desistir. Impulsionado pelo desespero, ele avançou e agarrou o braço do Troll. Ele pensou, isso não é suficiente. Mas então notou algo incrível. O corpo do Troll irradiava energia mágica semelhante à sua própria. Enquanto os aldeões assistiam chocados, apenas Mary e Rose podiam ver a energia mágica emanando de Xion. Xion concentrou toda a sua energia na mão, segurando o Troll com toda a força que tinha. A princípio, o Troll riu, não se importando com o esforço, mas à medida que o poder mágico de Xion se intensificava, o braço do Troll começou a queimar. A dor ardente fez o Troll gritar, e ele lançou Xion para o outro lado da sala antes de desabar no chão. Xion não parou. Movido por determinação, ele pulou nas costas do Troll e gritou: "Queime!" Reunindo toda a sua energia mágica em sua mão, pressionou-a contra a cabeça do Troll. O Troll soltou um grito ensurdecedor enquanto seu corpo era envolvido em chamas. Em um último surto de poder desesperado, Xion conseguiu matar o Troll, queimando-o até a morte. Quando o Troll caiu morto no chão, Xion se levantou, incapaz de processar totalmente o que acabara de acontecer. Os aldeões o olhavam em silêncio atônito. Sentindo-se desconfortável, Xion disse: "Porque estão todos olhando para mim como se eu fosse o monstro aqui." Rose avançou, tranquilizando-o. "Sobrevivemos por sua causa." As palavras dela acalmaram Xion, mas o alívio durou pouco ao perceberem sua mãe se contorcendo de dor.
Mary tentou se aproximar da mãe, mas Xion e Rose a impediram, percebendo a gravidade da situação. Xion examinou sua mãe e notou sua tez pálida e sangramento intenso. Ele concluiu que a prioridade mais imediata era parar o sangramento. Cuidadosamente, ele instruiu os aldeões a ajudarem a mover sua mãe para a cama. Depois de colocá-la deitada, Xion perguntou urgentemente se alguém entre os aldeões tinha experiência médica, mas ninguém respondeu. Pensando rapidamente, ele decidiu costurar o ferimento ele mesmo. Ele perguntou novamente se alguém sabia costurar, e uma mulher levantou a mão. Xion pediu ajuda a ela e depois instruiu os outros a buscarem suprimentos de costura no quarto de sua mãe, junto com álcool e pano limpo. Ele implorou que se apressassem, enfatizando a falta de tempo. Enquanto os aldeões corriam para reunir os itens necessários, uma criança se aproximou de Xion segurando sua mão e dizendo: "Obrigado por nos salvar." Xion deu um breve aceno de reconhecimento, mas permaneceu focado em sua mãe. Assim que os materiais chegaram, Xion e a mulher que sabia costurar sentaram-se ao lado de sua mãe. Com mãos trêmulas, ele cortou o tecido ao redor do ferimento, expondo a lesão. Ele estava profundamente preocupado com a possibilidade de as garras do troll serem venenosas. Apesar do medo, Xion disse a si mesmo que suas ações eram a única esperança de salvá-la. Xion virou-se para a costureira e disse: "Vamos começar agora." A mulher, confusa, perguntou o que precisava fazer. Xion lhe disse que tinham que suturar o ferimento, o que a deixou perplexa. Percebendo que costurar feridas não era uma prática comum neste mundo, Xion explicou: "Se não costurarmos a ferida, ela ficará aberta e minha mãe pode morrer. Precisamos fechá-la para parar o sangramento." Ele a tranquilizou: "Não se preocupe, apenas siga minhas instruções." A mulher hesitou, claramente desconfortável, e admitiu que não conseguia causar mais dor à mãe de Xion. Xion respondeu firmemente: "Você tem duas escolhas, machucá-la um pouco mais para salvar a vida dela, ou deixá-la assim e ela morrerá." Ainda insegura, a mulher tentou recusar, mas Xion se ajoelhou diante dela e implorou: "Por favor, salve minha mãe." Comovida pelo desespero dele, a mulher concordou. Seguindo a orientação de Xion, eles limparam bem o ferimento e começaram a costurá-lo. Apesar da dificuldade, conseguiram completar o procedimento com sucesso. A condição da mãe de Xion parecia estabilizar-se depois. Xion agradeceu à mulher, que humildemente respondeu: "Eu fiz tudo de acordo com suas instruções." Ela então perguntou se a mãe dele se recuperaria. Xion disse a ela que precisariam monitorá-la por um tempo para ter certeza. Mary, profundamente afetada por tudo, abraçou Xion com força. Naquele momento, o pai deles e os guerreiros retornaram à aldeia. Eles conseguiram derrotar os Trolls, mas descobriram mais rastros de Trolls, indicando um grupo maior nas proximidades. Alguns aldeões sofreram ferimentos durante a luta, mas felizmente ninguém mais morreu. Depois de garantir a segurança da aldeia, o grupo voltou para casa. No dia seguinte, um médico visitou e examinou a mãe de Xion. Ele confirmou que os ferimentos dela eram graves, mas não atingiram os ossos ou órgãos vitais. Ele elogiou o trabalho de costura, dizendo que foi feito excepcionalmente bem, e perguntou quem tinha tal conhecimento médico. O pai de Xion hesitou, mas acabou afirmando que alguém na vila deve ter ajudado. Mais tarde, a mãe de Xion recuperou a consciência e agradeceu ao médico. Depois que o médico saiu, Mari se aproximou de sua mãe, pedindo desculpas pelo que havia acontecido e se culpando pelos eventos. Sua mãe segurou a mão de Mari gentilmente e a tranquilizou. "Não foi sua culpa. Você foi corajoso e tentou proteger a todos. Você deve se orgulhar de si mesmo." O pai de Xion, que estava observando em silêncio, finalmente falou com Xion. Com uma mistura de curiosidade e espanto, ele disse: "Os aldeões me contaram tudo. Como você conseguiu fazer tudo isso? Onde você aprendeu sobre medicina?" Xion pensou cuidadosamente, percebendo que não poderia revelar toda a verdade para seu pai. Em vez disso, ele respondeu: "Não sei como aconteceu ou de onde veio esse conhecimento." Seu pai, ainda curioso, perguntou: "E como você conseguiu derrotar o Troll? E as marcas de queimadura no corpo dele?" Xion ficou em silêncio, sem saber como responder. Seu pai então perguntou diretamente: "Foi magia?" Xion ficou chocado e perguntou: "Como você descobriu isso?" Seu pai explicou: "Você é muito mais racional do que a maioria das crianças da sua idade, Xion. Uma vez você falou sobre algo incomum, magia. Isso me fez pensar." Xion hesitou antes de dizer: "Se eu contar a verdade, você vai acreditar em mim?" Seu pai respondeu: "Eu não sei, mas quero acreditar nos meus filhos." Naquele momento, Mary interveio, dizendo animadamente: "Xion é incrível, pai. Ele está pesquisando magia." Essa revelação surpreendeu seu pai, que exclamou: "Pesquisando? Você está agindo como um adulto. Não conte a ninguém sobre isso, Xion. Se você fizer isso, pode estar em perigo." Xion perguntou: "Você está dizendo que pessoas que são diferentes enfrentam perseguição?" Seu pai confirmou isso e o instou a parar sua pesquisa sobre magia, insistindo que a magia parecia muito perigosa. Xion ficou surpreso com as palavras de seu pai, sentindo-se confuso e desanimado. Mary veio em defesa de Xion, dizendo: "Você não entende o quanto de esforço Xion colocou nisso. Além disso, os aldeões e eu estamos todos seguros por causa do que ele fez." O pai deles reconheceu isso, mas manteve sua posição. "Eu sei que o que ele fez salvou vidas," ele disse, "mas não posso deixá-lo continuar a perseguir algo que pode ser perigoso." Maria argumentou com paixão:
Você nem sabe se a magia é perigosa ou não. O pai deles, ficando frustrado, respondeu bruscamente: se for perigoso, só vamos descobrir quando for tarde demais. Um poder capaz de matar trolls, como poderia não ser perigoso? Xion pensou no imenso esforço que havia dedicado à sua pesquisa e declarou: continuarei estudando magia. Seu pai, ficando zangado, perguntou: por que você não entende o que estou dizendo? Xion respondeu calmamente: eu entendo você, pai. Eu entendo suas preocupações e sentimentos, mas se eu parar minha pesquisa, ficarei miserável. Para você, esse poder pode parecer perigoso, mas para mim, ele representa meus sonhos. Seu pai tentou argumentar com ele, dizendo: você ainda é jovem. Quando você ficar mais velho, sua perspectiva mudará. Xion respondeu firmemente: isso nunca acontecerá. Sua convicção deixou seu pai momentaneamente sem palavras. Xion continuou: se o que estou fazendo é perigoso e prejudicial para você, então você pode me deserdar. Maria, entristecida com a conversa, escutou em silêncio. O pai de Xion então perguntou: você realmente quer seguir com essa pesquisa tanto assim? Xion respondeu sem hesitação: sim. Seu pai pressionou mais: mesmo se todos te rejeitarem e ninguém te quiser por perto. Xion ficou firme, dizendo: sim, eu continuarei. Após uma longa pausa, seu pai finalmente cedeu. Está bem, então, continue sua pesquisa, mas a partir de agora, você deve me fornecer relatórios regulares sobre suas descobertas. Se eu te encontrar fazendo algo perigoso, vou te parar imediatamente. Xion, surpreso, perguntou: é só isso? Você realmente vai me deixar fazer o que eu quero? Seu pai suspirou e respondeu: o que mais posso fazer se meu filho está tão determinado? Vá em frente, Xion. Comovido pelas palavras de seu pai, Xion começou a chorar. Seu pai colocou a mão no ombro dele e disse: mantenha a cabeça erguida. Você encontrou seu sonho e decidiu segui-lo, então não importa o que aconteça, continue perseguindo-o, e eu vou te apoiar porque esse é meu dever como pai. Mary, radiante com a resolução, exclamou: isso é incrível, Xion. Parabéns. Depois disso, vemos o pai de Xion acendendo a lenha e perguntando ao irmão de Xion: isto é o suficiente? Ao que ele responde: sim, isso é perfeito. Sua irmã fica surpresa e pergunta a ele: o que você está fazendo? Xion diz a ela que quer tentar algo usando mágica. Então Xion reúne energia mágica em sua mão, aproxima-se do fogo, e o fogo fica azul e se junta em sua mão. Isso leva seu pai a jogar água nele para salvá-lo, dizendo: o que você está fazendo é muito perigoso. Mary vai verificar seu irmão, mas ele lhe diz: não se preocupe, estou bem. Eu aprendi algo com o que aconteceu que a energia mágica se funde com a energia natural. Como você viu, quando eu fundi a energia mágica com o fogo, ficou azul, e foi influenciado pela minha energia. Isso significa que a energia mágica afeta todos os fenômenos. O pai dele responde: não vejo a magia de que você está falando, mas vi o que aconteceu e não tenho escolha se não acreditar em você. Mary sente ciúmes e diz: parece que vocês dois se entendem agora, mas eu não entendo nada. Xion tenta confortá-la dizendo: há muitas outras coisas em que você é boa, e eu descobri a energia mágica graças a você. Mary fica feliz ao ouvir isso. Depois, Xion imagina-se lançando uma bola de fogo e começa a rir. Tolamente. O pai de Xion fica intrigado, mas Mary explica que Xion fica assim sempre que descobre algo novo sobre magia. Xion então começa a experimentar repetidamente para descobrir coisas novas, com seu pai ajudando e por perto para apagá-lo se necessário. O pai de Xion é muito prestativo e o auxilia em tudo o que ele precisa. Xion continua tentando até ficar cansado e seu pai sugere: vamos fazer uma pausa. Então o pai de Xion vai pegar uma bebida quente para ajudá-lo a se recuperar. Xion agradece a ele e começa a se secar. Então Rose aparece e pergunta: é outro experimento de magia? Ele responde: sim, e explica a situação para ela, o que a surpreende. Ele diz a ela que mostrará mais tarde, pois seu pai proíbe o uso de magia a menos que ele esteja presente. Rose fica surpresa que Xion contou ao pai, mas ele explica que seu pai é muito solidário e mais interessado no assunto do que ele. Rose comenta: seu pai é extremamente solidário. Xion então agradece a Rose pelo que ela fez por ele naquele dia. Ela pergunta: o que você quer dizer? Ele responde: no dia em que matei o Gu, você me tratou gentilmente e isso me deixou muito feliz e me confortou. Rose responde: eu deveria ser agradecida. Estamos seguros agora por sua causa. Ela então pergunta sobre Mary, que parece estar treinando mais intensamente. Rose comenta: acho que é por causa do que aconteceu há 2 dias. Ela se sente responsável. Xion responde: eu sei, mas acho que ela vai ficar bem em superar isso. Rose diz a ele: você precisa sempre apoiá-la. Ela está contando com você. Enquanto isso, Mary está se lembrando do que aconteceu e está profundamente afetada, o que a leva a treinar ainda mais intensamente. Xion começa a explicar as coisas que ele descobriu sobre a energia mágica. Primeiro, quanto mais energia mágica reunida, maior a chama. Segundo, eles experimentaram com outras fontes de calor, e se o calor fosse alto, a mão dele também se incendiaria com chamas. Terceiro, se ele tocasse fogo enquanto seu corpo estava carregado com energia mágica normal, sua mão se incendiaria com chamas normais, não azuis. Quarto, se suas mãos estivessem cobertas com algo, ele ainda poderia juntar chamas através disso sem ser afetado. Ele então diz que a energia que atualmente possui é perigosa, e ainda não tem uso prático. Seu pai lhe diz: este é um experimento interessante, mas parece que controlar o elemento fogo será muito difícil. Xion responde: posso controlá-lo se conseguir juntar a energia mágica um pouco longe da minha mão. Mary então lhe diz: eu consegui fazer isso, o que choca Xion.
Mary acrescenta que Rose também pode fazer isso. Quando Xion vê isso, ele diz para elas: "Vocês duas são gênios." Xion tenta reunir energia mágica longe de sua mão, com Mary e Rose ajudando e guiando ele. Finalmente, Xion consegue ao entender tudo, reunir energia mágica e liberá-la da mão dele. Ele está muito feliz, mas seu pai ainda não consegue ver nada. Depois, Xion vai para fora tentar algo com um isqueiro na mão. Seu pai pergunta: "Você não precisa acender o fogo?" Xion responde: "Não", e reúne energia mágica na mão, canalizando-a através do isqueiro para lançar uma bola de fogo. Isso deixa todos animados. Xion pensa para si mesmo: "Isso ainda é experimental, mas a magia que sonhei na minha vida anterior agora se tornou realidade." Xion ri tolamente ao descobrir algo novo e todos o parabenizam por sua conquista. Xion então diz que chamou essa energia de chama e menciona que, por enquanto, não pode usá-la para ataques. Vemos então Xion colhendo as plantações com seu pai, dizendo: "Já faz um mês desde o último ataque de Ghoul." Mais tarde vemos Xion treinando, parecendo exausto e dizendo que quer treinar mais para aumentar sua energia, porque toda vez que usa o novo feitiço, sua energia é drenada rapidamente. Xion então percebe sua irmã, Mary, treinando intensamente, com as mãos mostrando sinais de bolhas devido ao treinamento intenso. O pai deles diz a ela: "Já chega, você precisa descansar", mas ela responde: "Foi você quem me disse, pai, que mais treinamento me tornaria mais forte." Ele responde: "Mesmo que isso seja verdade, há limites que você não deve ultrapassar." Xion também diz a ela que ela precisa parar e descansar, mas ela o ignora e continua treinando, fazendo Xion gritar com ela. Isso a chateia e ela vai embora. O pai de Xion diz a ele: "Não se preocupe. Ela só está se sentindo um pouco estressada e irresponsável. Ela ficará bem." Xion parece muito triste por sua irmã. Depois disso, Xion estava sentado com seu pai e perguntou a ele sobre eletricidade, mas seu pai nunca tinha ouvido falar disso antes. Ele perguntou: "O que é isso?" Xion respondeu: "É algo como um relâmpago." E ele se perguntou se havia algo, como animais ou plantas, que poderia produzir algo semelhante. Xion pensou que seus experimentos com magia de fogo tinham chegado a um beco sem saída, então ele queria seguir um caminho diferente. O outro caminho era usar nuvens de relâmpagos, porque ele acreditava que poderia controlar relâmpagos e usá-los como tinha aprendido a usar o fogo. Mas seu pai lhe disse: "Não, não há nada disso", o que deixou Xion frustrado. No entanto, seu pai então disse: "Se você está falando sobre relâmpagos, ouvi alguém mencionar ter visto algo parecido com relâmpagos." Ele acrescentou que essa pessoa era seu amigo, Grast, e sugeriu a Xion: "Vamos agora para a cidade de Astéria." Xion propôs que Mary os acompanhasse, mas ela disse: "Não, eu vou ficar aqui. Tenho tarefas a fazer." Xion ficou chocado e Mary o acompanhou até a porta dizendo: "Divirta-se", e então fechou a porta na cara dele. Parecia que Mary estava com dor por causa de suas lesões. Depois disso, Xion e seu pai foram até Grast, que lhes disse: "Sim, existe algo chamado minério de raio." O pai de Xion perguntou como eles poderiam obter esse minério de raio e Grast respondeu: "É muito difícil." O pai de Xion perguntou: "Por quê?" "É raro?" Grast disse. "Não, mas é muito pesado e perigoso. Emite uma energia estranha, o que torna seu transporte muito difícil." Xion pensou consigo mesmo: "Se minério de relâmpago é um metal que pode emitir energia elétrica, como vamos transportá-lo agora?" Então Xion perguntou a Grast: "Existem árvores que produzem um líquido branco e pegajoso?" Grast respondeu: "Não, nunca ouvi falar disso antes." Xion pensou consigo mesmo: "Então árvores de borracha ainda não existem. O outro isolante para eletricidade é o vidro, mas duvido que o vidro seja suficientemente durável." Então Xion perguntou a Grast se ele tinha algum vidro rocha, o qual eles consideravam um tipo de mineral. Xion tentou descrevê-lo para que Grast pudesse reconhecê-lo. Grast disse: "Você quer dizer cristal de papel?" "Sim, eu tenho um pouco dele. Espere, eu guardei porque parecia bonito e único." Grast trouxe o cristal de papel. E quando Xion segurou, ele pensou: "Cristal de papel é usado para fazer isoladores, então posso usar para criar um isolador para o minério de relâmpago. Mas eu não sei como remodelar isso." Grast ficou confuso e disse: "Eu não entendo como as crianças pensam." O pai de Xion respondeu: "Eu não acho que Xion pensa como uma criança." Então Xion perguntou a Grast se ele tinha uma peça maior de cristal de papel. Grast disse a ele: "Você pode conseguir o que precisa se for ao distrito comercial", e descreveu a localização. Ele acrescentou: "Você pode obter um pedaço maior por 4.000 reinos?" Xion pensou: a esse preço, uma família poderia ter uma refeição muito luxuosa. Mas seu pai disse: "Vamos para o distrito comercial agora." Xion ficou surpreso e perguntou: "Você vai comprar para mim, pai?" Seu pai respondeu: "Claro que você precisa." Xion disse: "Mas é caro, pai." Seu pai respondeu: "Crianças não devem se preocupar com preços. Você nunca me pediu nada antes. Se você precisar de algo, peça sem hesitar. Se eu puder comprar para você, eu vou. Se eu não puder, eu vou te contar." Xion ficou feliz com isso, e eles conseguiram obter o minério de relâmpago. Então Xion começou a experimentar e disse: "Se as coisas acontecerem como eu espero, isso vai acontecer." A mãe de Xion ficou animada ao ver seu filho usando magia. Xion reuniu energia mágica e a direcionou para o minério de raio. Parecia haver um choque entre as duas forças, causando uma explosão. O pai de Xion achou que Xion tinha falhado e disse para ele: "Não fique chateado, eu falhei muitas vezes antes de conseguir com magia de fogo." Mas então Xion riu sua risada boba, e parecia que ele tinha descoberto algo. A mãe de Xion ficou feliz porque seu filho estava feliz, mas o pai dele não entendeu o que tinha acontecido. Xion estava pulando de alegria e começou a explicar: "Quando eu usei magia no minério de relâmpago, minhas mãos não pegaram fogo. Isso significa que a energia mágica que eu tenho possui outras propriedades além da ignição. Isso significa que a possibilidade de usar magia de todas as formas que imaginei agora é possível." Mais tarde, Xion estava sentado em seu quarto, sentindo-se frustrado porque estava pensando em como usar magia para converter energia elétrica em uma energia que ele pudesse liberar.
Xion pensou e disse que queria usar a energia mágica de forma mais livre. Ele sentiu que tinha cometido algum erro em algum lugar. Então ele pensou mais e percebeu o problema. Ele não precisava sempre liberar energia mágica na forma de uma esfera. Ele tentou imaginar em outra forma, e funcionou. A energia mágica saiu como ele imaginou. Xion ficou empolgado com sua nova descoberta e foi contar para sua irmã sobre isso, mas não a encontrou em seu quarto. Ele notou que ela havia removido as ataduras, o que o deixou preocupado. Xion foi procurar sua irmã perto do rio e a encontrou lá, treinando com toda a força. O bastão de treino dela quebrou como resultado. Mary ficou chocada quando viu seu irmão e perguntou: "O que você está fazendo aqui?" Xion respondeu: "Eu quero te pedir desculpas, porque você sempre me apoiou, mas quando você precisou de mim, eu não estive lá pra você." Mary disse: "Não estou chateada com isso. Eu só me senti com ciúmes, porque sempre treinei tanto para te proteger. Mas quando o momento chegou, eu não consegui fazer nada, e você foi quem nos salvou. Close bracket right brace. Estou feliz por isso porque sobrevivi, mas também estou com raiva de mim mesma por não conseguir te ajudar." Xion perguntou: "Então é por isso que você sente ciúmes e me odeia agora?" Mary respondeu: "Claro que não. Você é meu irmãozinho, eu te amo e sempre vou te amar. Eu simplesmente não consigo me perdoar por ser fraco, e sinto ciúmes porque você se tornou forte e me superou. É por isso que estou tentando me tornar mais forte e corajoso." Xion disse: "Então é por isso que você tem treinado tanto." Mary respondeu: "Sim, porque toda vez que olho para o seu rosto, lembro do que aconteceu naquele dia." Mary estava chorando e muito chateada. Xion foi até ela e a abraçou, dizendo: "Eu não percebi que você tinha todos esses sentimentos. Eu não estive lá para você, e não te apoiei. Sinto muito, irmã." Mary disse: "Eu também sinto muito por ter sido dura com você." Xion respondeu: "Não se preocupe. Se acontecer alguma coisa, venha até mim sem hesitação. Eu te apoiarei com tudo o que eu tenho." Rose estava por perto, confusa sobre como Mary estava tão próxima de seu irmão. Xion refletiu que isso era assim desde que eles haviam aberto seus corações um ao outro. A partir daquele dia, Mary parecia incapaz de manter distância dele. Eventualmente, Xion se voltou para ela e disse gentilmente: "Mary, preciso que você se afaste um pouco." "Por quê?" Ela perguntou, sua expressão caindo. "Preciso de espaço para testar minha magia," ele explicou. Mary, sentindo-se um pouco magoada, perguntou: "Estou te segurando?" Xion rapidamente a tranquilizou: "Não, mas será um pouco mais fácil se você sair da frente." Relutantemente, Mary se afastou, embora fosse claro que ela não estava feliz com isso. Com o espaço que precisava, Xion começou seu experimento. Ele descobriu que podia estender sua energia mágica em qualquer forma que desejasse. No entanto, ele rapidamente percebeu que isso não significava que seu poder mágico havia aumentado. Na verdade, quando a energia se expandiu, ela se tornou mais fina e menos densa, perdendo a capacidade de interagir com fatores externos. Considerando isso, Xion decidiu condensar a energia em vez disso, tornando-a menor e mais concentrada. Quando ele tentou esse novo método, ele usou uma faísca para acender a energia condensada e conseguiu liberar uma forte explosão de magia. Tanto seu pai quanto Mary ficaram surpresos com o súbito aumento de poder. Xion admitiu que esse resultado superou suas expectativas. Ele nomeou o feitiço como Flare e o reconheceu como um aprimoramento significativo em suas habilidades mágicas. Animado por seu sucesso, Xion tentou interagir com uma pedra de raio, mas o resultado foi decepcionante. A energia mágica que ele produziu era fraca demais para reagir com a pedra, deixando-o frustrado. Apesar do contratempo, Xion estava satisfeito por ter adquirido a habilidade de liberar energia mágica e manipular sua densidade e forma. Determinado a ir mais longe, Xion reuniu uma grande quantidade de energia mágica e a direcionou para a pedra de raio. Quando a energia atingiu, uma explosão repentina ocorreu, jogando Xion no chão. Mary e Rose correram para o lado dele, preocupadas, mas Xion as tranquilizou, dizendo que estava bem. Mary, ainda abalada, comentou: "Pensei que o relâmpago iria para o outro lado, mas ele voltou em sua direção." Xion explicou: "Não é surpreendente que o raio tenha sido atraído pela fonte de energia." Internamente, Xion sentiu que estava à beira de descobrir algo novo, embora ainda não conseguisse entender completamente. Ele sentiu que a magia tinha um potencial ilimitado, mas sua compreensão ainda estava incompleta. Ele reconheceu que lhe faltava a inovação e a criatividade necessárias para expandir suas habilidades. Refletindo sobre tudo, Xion pensou: "Talvez as coisas tenham corrido tão bem até agora que comecei a acreditar na ilusão de que este mundo me trouxe aqui para criar magia." Nesse momento, o pai de Xion chegou, acompanhado por seu amigo, Grast. Eles se sentaram à mesa, mas Xion percebeu que Grast parecia incomumente preocupado e sombrio. O pai de Xion se virou para ele e perguntou: "Você se lembra de como extraiu a minério de relâmpago?" "Sim", respondeu Xion. Seu pai assentiu e apontou para Grast, dizendo: "Bem, este tolo aqui usou seu método para colher minério de relâmpago, que supostamente era impossível de extrair." Grast usou o método que aprendeu com Xion para extrair o minério de relâmpago, e decidiu transformá-lo em um negócio lucrativo. Sentindo-se culpado, Grast pediu desculpas a Xion, dizendo: "Eu queria ganhar uma fortuna contrabandeando o minério de relâmpago sem consultar você, mesmo que fosse sua ideia." Xion, no entanto, respondeu calmamente: "Eu não acho que há um problema com isso." Grast ficou surpreso com a resposta de Xion e disse: "Mas eu usei sua ideia para meu próprio benefício sem sua permissão." Xion o tranquilizou: "Isso não importa para mim." Nesse momento, o pai de Xion interveio: "Mas esse não é o único problema." Ele explicou que quando visitaram o armazém de Grast, descobriram que as pedras de relâmpago estavam descarregando grandes quantidades de energia descontroladamente, tornando-as impossíveis de armazenar. Grast acrescentou: "As pedras acabaram assim porque não são adequadas para descarga de energia ou iluminação. Algumas pessoas compraram no início, mas logo depois ninguém mais as quis. Agora, as coisas estão como você vê." O pai de Xion estava claramente frustrado e não sabia o que fazer a seguir.
Grast virou-se para Xion implorando. Você pode encontrar uma maneira de eu vender estas pedras. Além disso, você pode resolver o problema da descarga de energia. As pessoas que compraram as pedras de relâmpago estão começando a reclamar de faíscas e pequenas explosões. Se eu não resolver isso em 3 dias, terei que reembolsar todos e vou falir. Não poderei continuar meu negócio ou sequer pagar por este armazém. Grast acrescentou com esperança. Você é um gênio, Xion. Você sempre encontra soluções. O pai de Xion parecia triste por seu amigo, enquanto Xion permaneceu em silêncio por um momento. Grast começou a perder a esperança, achando que Xion não responderia. Mas então Xion disse, tudo bem, eu encontrarei uma solução. Grast ficou muito feliz. Mas Xion avisou, ainda não tenho certeza, então não crie muitas expectativas. Xion então se aproximou das pedras relâmpago e perguntou a Grast, por que você as organizou assim? Grast explicou, porque se eu as aproximo, isso acontece. Quando ele moveu 2 pedras uma perto da outra, uma descarga repentina ocorreu entre elas. Xion observou atentamente e pensou, então é assim que funciona. Asterisco. Grast então trouxe uma pedra que ele havia criado fundindo os minérios de relâmpago. Xion perguntou, será que ele descarrega alguma energia ou cria uma faísca se aproximarmos 2 deles? Grast respondeu, você pode tentar por si mesmo. Xion pressionou as 2 pedras derretidas juntas, e nada aconteceu. Então, é isso que acontece quando o minério de raio é processado. Asterisco. Xion pensou para si mesmo. Ele então perguntou a Grast, em que estágio a energia desapareceu da pedra? Grast respondeu, havia alguma energia quando a quebrei, mas ela desapareceu durante o processo de fusão. Xion assentiu, entendendo o processo. Ele tirou seu isqueiro e pediu permissão ao pai para realizar um experimento. Seu pai permitiu, dizendo, você pode fazer o que precisar. Xion usou seu feitiço de chama, acendendo uma pequena chama. Grast ficou surpreso, mas Xion disse calmamente, por favor, continue seu trabalho. No entanto, Grast não conseguiu ignorar o que tinha acabado de testemunhar. Pare, não haja como se nada tivesse acontecido. Como você fez o fogo sair da sua mão? Xion respondeu simplesmente, é magia. Então ele olhou para o pai, pedindo silenciosamente permissão para explicar mais. Seu pai assentiu, mostrando sua total confiança em Grast. Grast ainda estava em descrença. Ele se virou para o pai de Xion e perguntou, você sabia disso? O pai de Xion respondeu, sim, nós sabíamos. Grast balançou a cabeça, impressionado. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, eu não teria acreditado. Mas agora, eu acredito. Grast virou-se para Xion e perguntou, você acha que o resultado mudará se usarmos seu fogo para derreter a pedra relâmpago? Xion respondeu, não tenho certeza, mas vamos descobrir. Grast concordou, avisando que o processo poderia levar cerca de 1 hora, e sugeriu que dessem uma volta lá fora enquanto ele trabalhava. No entanto, Xion insistiu em ficar, ansioso para ver o resultado. Os outros decidiram ficar com ele também. Após 1 hora, Grast terminou de remodelar a pedra de relâmpago e começaram o experimento. Quando Grast aproximou 2 das pedras recém-forjadas, uma faísca se acendeu entre elas. Xion ficou emocionado com a diferença que o fogo mágico fez. Todos o parabenizaram pelo sucesso, e Xion decidiu nomear as novas pedras como relâmpago de ferro. Ele previu que essas pedras se tornariam um produto muito procurado. Eles imediatamente começaram a produzir relâmpagos de ferro, painéis, e trabalharam sem parar por 3 dias sem dormir. No final, eles conseguiram fabricar todos os produtos de que precisavam, incluindo lâmpadas de relâmpago e isqueiros mágicos. O pai de Xion ficou incrivelmente orgulhoso e o parabenizou por suas conquistas. Até mesmo Mary o elogiou, e Xion admitiu para si mesmo que estava preocupado de que ela pudesse sentir ciúmes novamente, mas ela não ficou. Grast agradeceu a Xion dizendo, você é realmente especial, não sei como você tem essas ideias. Grast parecia prestes a dizer algo mais, mas o pai de Xion rapidamente o interrompeu. Grast pediu desculpas, e Xion sentiu que havia algo escondido nas palavras de Grast, imaginando o que ele quis dizer. Ao se despedir de Xion e sua família, Grast disse a Xion, se você precisar de alguma coisa, não hesite em pedir, vou ajudar você com tudo o que eu tiver. Curiosa, Mary perguntou, o que você quer dizer com isso? Xion sorriu e respondeu, enquanto fazíamos essas ferramentas, tive uma ideia. Acho que essa ideia pode levar a uma grande mudança no que eu estou planejando. Logo ficou claro que os novos produtos de Grast, as lâmpadas relâmpago e isqueiros, foram um sucesso enorme. Eles rapidamente se esgotaram, rendendo a Grast lucros consideráveis. Mais tarde, Xion estava conduzindo um novo experimento. Ele trouxe uma vela e uma tampa explicando. Uma chama comum precisa de oxigênio para continuar queimando. Se cobrirmos, vai apagar. Mas o que acontecerá se acendermos a vela com fogo mágico? Maria adivinhou. Acho que não vai apagar. Rosa, por outro lado, disse. Acho que vai. Xion acendeu a vela com seu feitiço de chama e depois a cobriu. Quando ele removeu a cobertura, a chama mágica ainda estava queimando. Mary ficou encantada que seu palpite havia vencido o de Rose, mas Xion ficou profundamente intrigado com o resultado. Ele pensou consigo mesmo, isso significa que fogo mágico não requer oxigênio. Rose, confusa, perguntou, o que você quer dizer? Xion respondeu, ainda não tenho certeza, mas isso pode significar que a energia mágica melhora os fenômenos naturais, tornando-os imunes a fatores externos. Mary perguntou, isso vai mudar alguma coisa? Xion respondeu, por enquanto não, mas aprendemos que o fogo mágico é diferente do fogo comum. Uma ideia de repente o atingiu. Xion usou seu feitiço de flare novamente, lançando uma chama a certa distância. Ele então pediu a Mary para direcionar parte de sua energia mágica para a chama. Quando Mary fez isso, sua energia mágica colidiu com a chama de Xion, desencadeando uma explosão massiva que a derrubou no chão. Xion correu para ver como estava sua irmã, mas ela o tranquilizou. Só fiquei um pouco assustada, mas estou bem. Então ela perguntou, Xion, você sabia que isso ia acontecer? Xion balançou a cabeça e respondeu honestamente, claro que não. Eu não fazia ideia. Xion refletiu sobre a explosão e admitiu. Eu só esperava que a chama aumentasse, nada mais. Mary, ainda intrigada, perguntou, então por que isso aconteceu? A energia mágica que liberei foi tão pequena? Xion pensou profundamente e percebeu que estava certa. Sua energia mágica era mínima, mas quando tocou a chama Flare, causou uma grande explosão.
Determinado a entender, Xion começou a analisar tudo o que havia acontecido. Após uma análise cuidadosa, ele descobriu algo novo. Ele correu para realizar outro experimento, desta vez usando uma pedra de raios. Ele direcionou sua energia mágica para ela, mas desta vez, nenhuma explosão ocorreu. Radiante de alegria, ele exclamou. Então é assim que funciona? Rose confusa perguntou. Mas não foi você quem disse que isso era magia? Xion assentiu. Sim, é magia. Mas não é apenas energia mágica. É o ar interagindo com a energia mágica. Quando eu tentei ativar a magia de relâmpago, notei sinais de resistência do vento. E quando cobri a chama flare, ela não foi afetada pela falta de oxigênio. Close Bracket Right Brace. Isso significa que a energia mágica se comporta como o ar, e quando interage com substâncias físicas, amplifica suas propriedades. Ao perceber essa descoberta, Xion caiu na sua clássica risada boba. Isso pode levar a um progresso significativo na minha pesquisa. Tanto Rose quanto Mary ficaram empolgadas por ele, compartilhando de sua animação. Mais tarde, Xion iniciou um novo experimento. Ele explicou que o Sr. Grass havia concluído um pedido especial para ele, 2 luvas feitas de couro e cristal de papel. Usando as luvas, Xion começou uma série de testes. Ele produziu fogo com sucesso, resultando em uma explosão massiva que deixou todos atordoados. Ele então experimentou com relâmpagos, liberando um poderoso feixe de relâmpago concentrado. Orgulhoso, Xion declarou, eu consegui, finalmente tive sucesso. Ele sentiu como se sua pesquisa tivesse atingido um novo marco. O pai de Xion estava perto, completamente surpreso com as conquistas do filho. Mary correu até ele, parabenizando-o animadamente. Isso foi a coisa mais incrível que já vi na minha vida. Dominado pela emoção, Xion começou a chorar sem acreditar no que tinha realizado. Mary e Rose correram para confortá-lo, enquanto seu pai, mãe e Grass observavam com orgulho, profundamente comovidos com o progresso de Xion. Naquela noite, enquanto a casa estava silenciosa, Xion ouviu seu pai, mãe e Grass tendo uma conversa particular. Curioso, ele se aproximou silenciosamente para ouvir. Grass estava dizendo, a magia do Xion é incrível, ela pode se tornar um recurso valioso, algo realmente notável. O pai de Xion respondeu, Xion é sábio, ele não revelará suas habilidades para qualquer um. A mãe dele acrescentou, ele é muito inteligente, mas ainda é apenas uma criança. O pai de Xion suspirou e disse, o que está acontecendo está além do meu controle. Xion é esperto e perspicaz, e eu não vou conseguir parar o que ele está fazendo. Fomos confiados com ele. O coração de Xion parou. Confiados comigo? Parece que Xion é adotado. Xion ficou pasmo. Será que é verdade? Não sou parente dessa família de sangue? A realização o abalou profundamente. Xion continuou treinando diligentemente, e finalmente ele quebrou uma tábua de madeira usando um poderoso feitiço de relâmpago. Mary e Rose torceram por ele, felizes com seu progresso. Eles elogiaram o quanto ele havia melhorado, e Xion humildemente atribuiu isso ao seu crescente domínio do feitiço. Ele então agradeceu sinceramente a Mary e Rose pelo apoio constante. Depois, Xion lembrou-se das palavras de seu pai, e mais importante, dos sentimentos de Mary por ele. Um pensamento passou pela cabeça dele. Já que não somos parentes de sangue, isso significa que poderíamos nos casar algum dia. Percebendo o que estava pensando, ele rapidamente afastou esse pensamento, tentando expulsá-lo de sua mente. Mais tarde, enquanto estava sentado no seu quarto, Xion se viu ainda refletindo sobre a ideia de laços sanguíneos. No entanto, ele resolveu se distrair com seus experimentos mágicos. Ele decidiu mudar seu foco para uma técnica mágica composta que amplifica a energia mágica e aumenta sua concentração. Ao fundir 2 elementos mágicos, ele acreditava que poderia fortalecer seus feitiços e liberá-los com maior poder. Enquanto ponderava sua abordagem, ele notou que fundir certos feitiços juntos não havia produzido efeitos perceptíveis até o momento. Determinado, ele planejou um novo experimento e foi para o rio. Lá, ele tentou repetidamente um feitiço, mas falhou todas as vezes. Frustrado e confuso com sua falta de sucesso, ele não conseguia entender por que não estava funcionando. Mary e Rose, igualmente perplexas, perguntaram. Xion, não entendemos o que está acontecendo. Você pode nos explicar? Xion explicou. No nosso último experimento, descobrimos que a energia mágica assume as propriedades do ar, então eu quis ver o que aconteceria se eu a direcionasse para a água. Mas infelizmente nada aconteceu. Ao contrário do fogo e dos relâmpagos, a energia mágica não parece afetar a água de maneira perceptível. Em seguida, ele começou a murmurar uma série de pensamentos complicados, fazendo com que Mary e Rose ficassem completamente perdidas em sua explicação, mas elas trocaram olhares e suspiraram, admitindo, já estamos acostumadas com isso agora. Determinado a não desistir, Xion tentou outro experimento. Dessa vez, ele conseguiu fazer a água flutuar. Mary estava extasiada, exclamando, isso significa que a energia mágica realmente interage com a água. Isso é incrível, Xion. Rose, igualmente impressionada, acrescentou, isso significa que você também poderá usar magia de água. Ouvindo a empolgação delas, Xion sentiu uma onda de alegria. Ele havia feito outra descoberta nova. No entanto, ele notou que, embora tivesse encontrado uma maneira de influenciar a água, o efeito ainda era fraco e sem real poder. Ele percebeu que ainda havia muito a aprender antes que sua magia pudesse realmente dominar a água como um elemento. Xion tentou levantar a água enquanto estava fora dela, mas não teve sucesso. No entanto, ele sentiu uma leve umidade na mão e refletiu sobre a sensação. Isso faz sentido, ele pensou. Só posso concentrar uma pequena quantidade de energia mágica na mão direita, e essa umidade deve ser equivalente à energia mágica que liberei. Determinado, ele liberou uma enorme onda de energia mágica, surpreendendo tanto Mary quanto Rose. Desta vez, quando ele tentou juntar água em suas mãos, ele conseguiu. Mary, ainda sem acreditar, correu até ele e perguntou, de onde veio aquela esfera de água? Não me diga que você tirou isso do rio, Xion explicou. Eu espalhei minha energia mágica amplamente e tentei reunir partículas de água do ar. Foi assim que consegui formar esta esfera de água. Mary ficou maravilhada e perguntou, então, como você vai chamar esse feitiço? Como era um feitiço baseado em água, Xion decidiu, vou chamá-lo de Aqua. Curiosas, Mary e Rose tentaram fazer o feitiço elas mesmas.
Para sua alegria, conseguiram realizar, embora suas esferas de água tenham explodido imediatamente em seus rostos. Eles caíram na risada, aproveitando a experiência. Xion estava emocionado, percebendo que tanto Mary quanto Rose agora eram capazes de lançar vários tipos de magia. Mais tarde, enquanto viajava com seus pais, Xion estava imerso em pensamentos. Parece que é hora de passar para a segunda fase dos meus experimentos mágicos. Não, ainda não. Depois, Xion e Grass foram à guilda para aceitar uma missão. Grass informou-o. Para aceitar qualquer missão, você precisa se registrar na guilda primeiro. Tem certeza de que quer fazer isso? Mary e Rose também estavam presentes, assistindo à conversa. Xion já tinha tomado sua decisão. Decidi fazer isso para ver se monstros podem ser afetados por magia. Grass virou-se para Mary e Rose e disse-lhes: vocês duas não precisam vir. Mary, no entanto, permaneceu firme. Desta vez não vou fugir. Se eu continuar fugindo, vou fugir para sempre. Quero ficar mais forte. Rose acrescentou: eu também, quero ficar mais forte também. Vendo a determinação deles, Grass acenou com a cabeça. Tudo bem então, estamos todos de acordo. Vamos. Antes de saírem, Xion se virou para Grass e pediu: por favor, mantenha isso em segredo dos meus pais. Ao entrar na guilda, Grass se apresentou como um aventureiro de rank platina. A recepcionista o cumprimentou e perguntou sobre seu pedido. Grass pediu 3 formulários de inscrição para matricular as crianças. A recepcionista concordou, mas curiosamente perguntou se as 2 pessoas atrás dele estavam lá para apoiar as crianças. Confuso, Grass se virou apenas para ver os pais de Xion parados atrás deles. O grupo ficou surpreso com a presença inesperada deles. O pai de Xion deu um passo à frente e afirmou calmamente que ele também havia vindo para apoiá-los. Em seguida, revelou que era um aventureiro de classificação diamante. Toda a guilda ficou em silêncio de choque. A classificação diamante era um nível incrivelmente raro e prestigiado, muito além do que alguém esperava. Sem mais discussão, o pai de Xion simplesmente os instruiu a completar seu registro e prometeu que conversariam mais tarde. As crianças seguiram suas ordens ainda processando a situação. Uma vez fora do sindicato, o pai de Xion se virou para eles e perguntou se havia algo que eles quisessem dizer. Dominados pela culpa, todos pediram desculpas. O pai suspirou, admitindo que esperava que algo assim acontecesse. Xion, atordoado, perguntou se seu pai já sabia que eles estavam planejando se registrar para caçar monstros. O pai dele esclareceu que não conhecia exatamente as intenções deles, mas tinha certeza que estavam tramando algo. Ele apontou que Mary evitou contato visual com ele e a mãe deles por dias, o que era um claro sinal de que estava escondendo algo. Ouvindo isso, Mary abaixou a cabeça e pediu desculpas novamente. O pai de Xion admitiu que nunca havia imaginado que eles planejariam algo tão perigoso quanto isso. Todos pediram desculpas mais uma vez, mas antes que o pai pudesse responder, Grass interveio para defendê-los. Ele explicou que as crianças pensaram cuidadosamente antes de tomar essa decisão e pediu ao pai de Xion para não ser muito severo com eles. No entanto, o pai de Xion apenas lhe lançou um olhar significativo e lembrou-lhe que ele era a última pessoa que deveria falar em sua defesa. Virando-se para o grupo, o pai de Xion exigiu que explicassem seus planos. Depois de ouvir suas razões, ele reconheceu que não tinham vindo para a guilda para uma aventura imprudente, mas tinham um objetivo claro em mente. Ele admitiu que a única coisa que respeitava em relação à decisão deles era que tinham escolhido vir com alguém responsável. Mesmo que ele não tivesse chegado, ele acreditava que Grass teria garantido a segurança deles. No entanto, ele lembrou a eles que o mundo era imprevisível e ninguém poderia garantir segurança completa. Com um tom firme, mas compreensivo, ele disse a eles que se algum dia planejassem fazer algo tão perigoso novamente, precisariam informá-lo primeiro. Ter aventureiros fortes ao lado deles seria benéfico. Xion hesitou antes de perguntar se isso significava que seu pai se juntaria a eles. Seu pai confirmou que os acompanharia, para a alegria deles. Logo depois, o grupo partiu para sua missão. Quando encontraram um grupo de 4 monstros, o pai de Xion ficou sozinho para enfrentá-los. Assim que as criaturas atacaram, ele os eliminou com uma velocidade espantosa, cortando-os facilmente antes que alguém pudesse reagir. Grass, assistindo com admiração, não pôde deixar de comentar sobre quão monstruosa era sua força, como esperado. O pai de Xion respondeu casualmente que acreditava que agora estariam seguros. Xion ficou parado em choque. Ele sempre soube que seu pai era forte, mas vê-lo em ação era além de qualquer coisa que ele havia imaginado. Um sentimento de impotência surgiu. Havia sequer uma razão para estarem ali quando alguém tão poderoso quanto seu pai estava presente? Percebendo os pensamentos de Xion, seu pai o tranquilizou, dizendo que mais monstros viriam e que na próxima vez eles teriam a chance de lutar. Como se fosse uma deixa, outra onda de criaturas apareceu. O pai de Xion rapidamente avaliou o novo grupo e determinou que eles não eram tão fortes quanto goblins, tornando-os oponentes ideais para a primeira batalha real das crianças. Mary, visivelmente nervosa, hesitou enquanto as criaturas se preparavam para atacar. O pai de Xion interveio, organizando sua formação e explicando que esses monstros não tinham ataques de longo alcance. Ao ouvir isso, Xion percebeu imediatamente que sua magia seria altamente eficaz na luta. Xion lançou seu ataque, liberando uma poderosa magia que eliminou vários monstros de uma vez. No entanto, quando ele estava prestes a comemorar, outra criatura saltou sobre ele por trás, pronta para atacar. No último momento, Mary interveio, salvando-o do golpe fatal. Enquanto isso, Rose manteve sua posição, lutando habilidosamente e provando suas habilidades de combate. Reagrupando-se, Xion, Mary e Rose lançaram outro ataque coordenado, lutando com determinação renovada. Juntas, conseguiram derrubar as criaturas restantes, acreditando que haviam garantido a vitória. No entanto, assim que o alívio tomou conta deles, outro monstro surgiu das sombras, pegando-os de surpresa. Reagindo rapidamente, Xion eliminou a criatura no último momento, garantindo sua segurança. Eles trocaram palavras de gratidão, reconhecendo o quanto se apoiaram durante a batalha. Mary, ainda recuperando o fôlego, virou-se para Xion e expressou o quanto se sentia mais confiante lutando ao lado dele. Com ele lá, ela finalmente acreditava em sua própria força.
Enquanto isso, Sean refletiu internamente, percebendo que laços de sangue não definiam a relação entre eles. Não importa o que aconteça, Mary sempre seria sua irmã mais velha, a única no mundo. O pai deles então se aproximou, elogiando-os por sua performance. Ele elogiou seus movimentos, reconhecendo seu trabalho em equipe e execução. Sem hesitar, ele anunciou que eles agora passariam para uma segunda batalha, enfatizando que não havia melhor oportunidade para ganhar experiência real de combate. Já tendo avistado sinais de mais monstros por perto, ele os instigou a seguirem em frente. Sean ficou impressionado com o ritmo incansável do pai, mas não teve tempo de processar sua surpresa. Logo eles se envolveram em outra batalha feroz, dando tudo de si para derrotar os monstros. Apesar da vitória, o cansaço logo se instalou. Maria, completamente exausta, admitiu que não podia mais lutar. O pai deles mais uma vez elogiou seus esforços, enquanto Grass comentou brincando que mal sentiu que tinha feito alguma coisa. Sean admitiu que acompanhar o pai no combate estava se revelando um desafio incrivelmente difícil. Mary, embora exausta, apontou que eles tinham ganhado uma experiência valiosa com as batalhas. Ela reconheceu que eram muito melhores no combate do que inicialmente acreditavam. Sean concordou, reconhecendo que sua compreensão sobre lutar tinha melhorado muito. Rose acrescentou que eles haviam aprendido muitas coisas que não sabiam antes. Reconhecendo o cansaço deles, o pai de Sean declarou que ele e Grass cuidariam de recolher os despojos dos monstros caídos, enquanto o resto deles fazia uma pausa. Enquanto descansavam, o olhar de Sean se desviou para uma caverna escura nas proximidades. Intrigado, ele decidiu explorá-la, e Mary e Rose, embora hesitantes, o seguiram. Ao entrar, uma onda de inquietação os envolveu. A caverna estava envolta em escuridão, e uma atmosfera inquietante preenchia o ar. Mary e Rose expressaram suas preocupações, sentindo que entrar foi um erro. O ambiente era ameaçador, e o perigo parecia espreitar em cada canto. No entanto, à medida que avançavam mais para dentro, Sean percebeu uma luz fraca à frente. Curiosos, eles se aproximaram cautelosamente e descobriram algo inesperado, uma fada presa dentro de uma gaiola. Quando Sean se aproximou para libertá-la, a fada entrou em pânico e tentou fugir. Confusas com seu medo, Mary e Rose questionaram o que ele planejava fazer. Sem hesitar, Sean declarou que a libertariam. Tanto Mary quanto Rose concordaram com a decisão dele. Com precisão cuidadosa, Sean destrancou a gaiola. A fada hesitou por um momento, parecendo chocada, como se não pudesse acreditar que estava realmente livre. Então, sem aviso, ela disparou para fora da gaiola e começou a voar. Todos assistiram admirados, maravilhados com a visão de uma fada voando livremente. Nenhum deles tinha visto uma criatura assim em movimento antes. Enquanto a fada desaparecia na distância, eles se despediram dela, esperando que ela voltasse em segurança para casa. Sentindo-se realizados, eles voltaram para o acampamento. No entanto, ao chegar, depararam-se com uma cena incomum. O pai de Sean parecia nervoso, como se estivesse antecipando algo terrível. Quando ele se virou para sair, tentando escapar despercebido, a mãe de Sean apareceu, bloqueando seu caminho. Ela pediu firmemente uma conversa particular com ele, e momentos depois, o som de seus gritos encheu o ar. Pouco depois, a mãe de Sean retornou, sua postura calma, mas firme. Quando ela perguntou o que havia acontecido, tanto Sean quanto Mary ficaram tensos de medo, preparando-se para o que estava por vir. Assim que se sentaram para conversar, a mãe deles revelou que já sabia sobre a missão de caçar monstros. O pai deles já tinha contado a ela antes de eles partirem. Confuso, Sean perguntou por que ela tinha reagido tão fortemente se já sabia desde o início. Ela explicou que era raro vê-los voltar para casa com o pai, cobertos de feridas de batalha. Ela conhecia bem o pai deles. Quando ele focava em algo, ficava cego para tudo ao seu redor. Ela tinha certeza de que ele tinha aproveitado a oportunidade para lutar contra o máximo de monstros possível, tudo enquanto permitia que eles corressem riscos desnecessários. Ela esclareceu que não estava zangada com o desejo deles de se tornarem mais fortes. Para ela, desde que não estivessem prejudicando ou enganando os outros, eram livres para seguir seus próprios caminhos. No entanto, como mãe, ela tinha um pedido, que sempre cuidassem um do outro. Sean e Mary, profundamente comovidas por suas palavras, pediram desculpas por preocupá-la. Entendendo a sinceridade deles, ela simplesmente os instruiu a se lavarem antes de comer, encerrando o assunto. Depois disso, Sean estava lutando contra os goblins e queria testar um novo feitiço. Ele criou um redemoinho de ar, envolveu-o em uma barreira mágica e aumentou seu poder o máximo que possível, formando uma tempestade que atingiu o Goblin e o derrotou. Depois de lançar esse feitiço, ele ficou muito feliz, mas também se sentiu frustrado porque levou muito tempo. No entanto, como seu principal objetivo não era atacar, ele imaginou que não precisaria muito. Então sua irmã Mary chamou por ele, e ela apareceu com Rose. Elas cresceram porque já tinham se passado 2 anos desde que começaram a lutar contra monstros. Todos ficaram felizes porque cada um deles conseguiu derrubar um grupo de goblins. Depois eles estavam andando pela cidade e Sean estava olhando em volta. Rose perguntou o que estava errado e ele respondeu, nada. Mas no fundo, ele estava pensando em como não via ninguém com a mesma aura mágica que Mary e Rose. Enquanto caminhavam, conversaram sobre como o número de monstros havia aumentado significativamente recentemente. O guild estava recebendo muitos novos aventureiros e muitas missões também. Eles ficaram surpresos com o aumento do número de goblins ao redor da cidade, já que os goblins deveriam ser monstros fortes que só apareciam em áreas perigosas. Eles também notaram um aumento no número de vagabundos. Mary sugeriu que eles fossem ao Grust, e eles foram. Grust os recebeu calorosamente e disse que podiam ficar o tempo que quisessem, já que não havia muitos clientes naquele dia. Sean se ofereceu para ajudar Grust a derreter metal, mas Grust disse que ele não precisava de ajuda naquele dia. Ele também entregou a Sean as novas luvas que ele tinha preparado para ele. Sean ficou muito feliz e perguntou como ele conseguiu terminá-los tão rápido, já que ele só os havia solicitado recentemente. Grust respondeu, você passa por luvas muito rápido, mas isso só mostra seu crescimento e força. Então Grust perguntou como eles estavam indo e disse, parece que você está indo bem mesmo sem mim ou Gawain, referindo-se ao pai de Sean.
Mary disse que estavam perto de alcançar o rank prata. Grush ficou surpreso e disse: "Não acho que ninguém da sua idade tenha alcançado esse rank." Rose respondeu: "Eu pensei que você e o senhor." Gawain alcançou aquele posto antes da nossa idade. Grush explicou: "Na verdade, nós não estávamos registrados na guilda quando estávamos lutando contra monstros na sua idade, porque guildas não eram comuns naquela época." Enquanto isso, Xion estava testando suas novas luvas. Mary se aproximou dele e disse: "Você está usando tantos tipos de magia agora, o que você fará se puder usar ainda mais?" Ele respondeu: "Já estou planejando isso porque quero aprender e usar cada vez mais magia." Ela perguntou: "E depois o quê?" Xion não conseguiu responder. Mary continuou: "Estamos muito melhores agora graças a você. Sem você, não teríamos conseguido criar estas lâmpadas e poderíamos ter morrido por causa do Goblin do qual você nos salvou." "Eu não acho que mais ninguém poderia ter feito o que você fez." Xion ficou comovido com as palavras dela. Mary acrescentou: "Não me entenda mal, eu quero que você faça o que quiser, mas só quero ressaltar que a mágica que você descobriu é incrível. Eu sinto que podemos usar essa mágica para coisas além da luta." Xion ficou surpreso com sua declaração. Mary disse a ele que o pai deles havia mencionado como esse poder mágico afeta tudo e tem lados bons e ruins. "Mas eu sinto que há mais coisas boas que podemos fazer com ele," ela disse. Mais tarde, Xion estava treinando com seu pai e a batalha deles estava intensa. Quando o pai de Xion estava prestes a vencer, Xion pulou sobre ele e usou um feitiço de terra que fez seu pai afundar no chão, garantindo a vitória de Xion. Seu pai, surpreso, disse: "Eu nunca imaginei que você faria algo assim." "O que foi esse feitiço?" Xion explicou. "É o meu novo feitiço. Enviei ar para o chão, o que aumentou a pressão do ar e criou este buraco." Em seguida, Xion acrescentou: "Mas mover-se enquanto ativa ataques mágicos é cansativo." "Preciso trabalhar mais nas minhas habilidades físicas." Seu pai respondeu: "Isso não é nada para um iniciante como você." "Você melhorou muito, até mesmo surpreendendo-se com este ataque," Xion disse. "Sério. Mas esse ataque nem sempre vai do jeito que eu quero. Em futuros experimentos, eu quero usar o ar para voar." Seu pai riu e disse: "Como um pássaro. Esses são grandes sonhos." Mary então apareceu e disse: "Desculpa interromper, mas eu também quero treinar com o papai." Ela começou a treinar com seu pai e a batalha deles também foi intensa. Xion observou e notou o quanto Mary havia melhorado, ficando muito rápida com sua espada. No entanto, Mary era imprudente demais e seu pai conseguiu derrotá-la, fazendo-a cair no chão de frustração. Ela disse: "Não consigo ganhar." Xion sempre vence. O pai dela a tranquilizou: "Não se apresse. Você está indo muito bem e tenho certeza que um dia vai me vencer." Mary sorriu e disse: "Obrigada, pai," antes de voltar a treinar. Xion então perguntou ao pai sobre Mary. O pai disse: "Ela está indo muito bem. Para a idade dela, ela tem as habilidades de um espadachim de alto nível comparável a adultos. Ela também tem uma força física incrível. Embora ela seja uma garota jovem, ela é excepcional." Xion, chocado, perguntou: "Isso poderia ser por causa de sua energia mágica?" Seu pai respondeu: "É possível, mas não é nada para se preocupar. Mary ficará bem." Mais tarde, Xion e Mary encontraram Rose, que se desculpou por pedir a ajuda deles. Ela explicou que estavam com falta de trabalhadores. Mary disse: "Amigos devem ajudar uns aos outros." Xion perguntou: "Com o que você precisa de ajuda?" Rose respondeu: "Preciso que você se livre de pragas como esses vermes." Eles a ajudaram e Xion não teve dificuldade, mas Mary teve. A atmosfera estava muito alegre e no final do dia, Mary disse: "Estou muito cansada, não peguei muitas pragas hoje, mas farei melhor da próxima vez." Xion disse que ajudaria novamente também. Mary disse que da próxima vez ela reuniria mais pragas e as derrotaria. Então o céu se encheu de nuvens, uma cor estranha apareceu e todo mundo começou a correr para se abrigar da chuva. De repente, Mary desmaiou. Xion correu para ver como ela estava, mas ela não respondeu. Xion e Rose ficaram chocadas com o que aconteceu. Eles levaram Mary para casa e Xion verificou sua temperatura, descobrindo que ela estava extremamente fria. Seus pais chegaram, preocupados com Mary. Mais tarde, Mary abriu os olhos, mas não falou nem deu qualquer sinal de que estivesse bem. Rose sugeriu que Mary poderia ter contraído a doença da letargia. O pai de Xion perguntou: "Você quer dizer a doença que tem se espalhado em Astria ultimamente?" Rose respondeu: "Sim, ouvi rumores sobre isso no mercado. As pessoas desmaiariam enquanto caminhavam e permaneceriam imóveis. Mesmo quando recuperaram a consciência, só conseguiam sentar-se e pareciam perdidos em pensamento. É como um estado de preguiça extrema, por isso é chamado assim." Xion ficou chocado e sua mãe perguntou: "Mary vai se recuperar rapidamente ou não?" Rose disse: "Pelo que sei, ainda não ouvi falar de ninguém que tenha se recuperado disso porque não há informações suficientes sobre a doença." Todos ficaram tristes com a condição de Mary. O pai de Xion decidiu levar Mary a um médico em Astria e disse a Xion para ficar em casa com sua mãe. Mas Xion insistiu em ir com seu pai, dizendo: "Se você for sozinho, proteger Mary será mais difícil. Se eu for com você, será melhor." Seu pai acabou concordando e eles partiram. O pai de Xion disse para ele cuidar de Mary, e Xion pensou consigo mesmo que eles levariam Mary para a Astria não importa o que. De repente, Xion viu uma luz vermelha que já tinha visto antes e perguntou ao pai: "O que é isso?" Seu pai respondeu que não via nada. Xion percebeu: "Se você não consegue ver, então deve ser energia mágica." Então eles viram lobos os cercando. O pai de Xion os identificou como lobos de sangue, dizendo que eles estavam sempre sedentos por sangue humano e atacariam sem misericórdia. Xion disse ao seu pai: "Você se concentra na estrada e eu cuido deles." Seu pai o advertiu para não ser imprudente. Xion preparou seus feitiços e começou a atacar os lobos um por um, mas havia muitos deles. O pai dele lutou contra eles do outro lado, mas parecia haver um número infinito deles. Xion tentou pensar em uma solução, mas de repente todos os lobos fugiram, deixando ele surpreso. Ventos estranhos começaram a soprar. O pai de Xion perguntou: "Ui, o que está acontecendo?" Xion respondeu: "Algo estranho está vindo. Precisamos correr agora." Então, uma estranha fera mágica apareceu, aterrorizando Xion. Ele disse ao pai: "Olhe," mas o pai não conseguia ver nada, o que significava que era uma fera mágica.
Xion ficou chocado perguntando-se: será que existe mesmo uma besta assim? A besta soltou um grito alto, e Xion começou a gritar também apavorado. O pai dele perguntou: o que está errado? Xion respondeu: não consigo acreditar que você não consegue ouvir, pai. Xion tentou atingir a besta com um feitiço mágico, mas o ataque passou por ela sem causar nenhum dano. A besta estava prestes a atacar Xion, que estava extremamente assustado, mas ele se lembrou do que aconteceu com o Goblin e tentou atacar a besta da mesma forma. Ele conseguiu ferir a besta, que começou a gritar. O pai de Xion não entendia o que estava acontecendo. De repente, a fera voou sobre a carruagem, aparentemente tentando atacar o pai de Xion. No entanto, a lâmpada elétrica perto de seu pai afetou a fera. A criatura tentou escapar, mas Xion pulou alto e conseguiu golpeá-la, derrotando-a. Xion estava prestes a cair no chão, mas seu pai o segurou e disse: você é imprudente como sempre. Xion pediu desculpas, mas seu pai lhe disse: não se desculpe. Estamos seguros agora graças a você. Eles voltaram para a carruagem e continuaram sua jornada. O pai do Xion disse: o que era aquela besta estranha? Nunca vi nada assim antes. Xion perguntou: você conseguiu ver? Seu pai respondeu: sim, eu vi quando chegou perto de mim. Xion olhou para a lâmpada, percebendo que era a razão. O pai dele disse: precisamos chegar ao nosso destino rapidamente. Não há garantia de que mais monstros não apareçam. Quando chegaram, viram muitas pessoas sofrendo da mesma doença que a Maria. Quando pediram a um médico para examiná-la, foram informados de que tinham que esperar a vez. Xion estava chateado, dizendo: os monstros e a chuva nos atrasaram. Seu pai disse que eles não tinham escolha a não ser esperar. Quando foi a vez de Mary, o médico a examinou e confirmou que era a doença da letargia. Ele disse que ainda não havia cura. Xion ficou chocado e perguntou ao médico: não é seu trabalho curá-la? O médico se desculpou, explicando que ainda não havia solução. Xion ficou profundamente afetado e seu pai tentou confortá-lo. Xion começou a lembrar-se das memórias com sua irmã, sentindo-se muito triste. Ele ficou emocional, chorando e dizendo: minha irmã é inocente e gentil, ela não fez nada de errado. Por que isso está acontecendo com ela? No dia seguinte, eles decidiram deixar Mary em Astria até que pudessem encontrar uma cura para ela. Eles a colocaram em um local que acabou pertencendo a Grast. Ele ia usá-lo como um armazém, mas agora o deixaria para eles devido a esta emergência. Os pais de Xion o agradeceram. Grast estava triste e disse: não sei por que uma boa garota como Mary contraiu esta doença. Mas suas palavras afetaram os pais de Mary e eles ficaram tristes, o que o fez pedir desculpas a eles. Então ele disse a eles para usarem o lugar como quisessem. O pai de Xion pediu desculpas sinceras a Grast, e quando Grast estava saindo, ele lhe disse para fazer este último pedido de desculpas e parar. O pai de Xion agradeceu e ele foi embora. Depois disso, Rose também veio verificar Mary, que estava imóvel. Xion sentou-se ao lado de sua irmã para tranquilizá-la. Então seu pai veio até ele e disse: tem alguém que eu quero que você veja. Xion perguntou: essa pessoa é um médico? Seu pai disse: não. Xion disse: então eu não vou. Seu pai perguntou: você se lembra do monstro que você lutou há 4 dias? Xion perguntou: já se passaram 4 dias? Seu pai disse: sim, e muitos incidentes dispersos ocorreram, e muitas pessoas morreram por causa de um monstro invisível. Parece ser o mesmo monstro que você matou, Xion. Agora não há garantias de que isso não acontecerá novamente, e nós fomos os únicos capazes de lidar com este monstro. Em vez disso, você, Xion, é quem tem a habilidade de lidar com esse monstro, Xion disse. O que isso tem a ver comigo? Seu pai disse: você precisa me entender. O número de vítimas aumentará e muitas pessoas serão prejudicadas. Xion disse: eu vou ficar ao lado da minha irmã para sempre porque ela é quem importa para mim. Seu pai ficou bravo e disse: então você não se importa se mais alguém for morto? Você é a única pessoa que pode ajudar as pessoas e reduzir o número de vítimas. Xion disse: eu não me importo com isso também. Seu pai disse: se o monstro atacasse nossa vila e matasse as pessoas nela, você diria que não se importa também. Xion ficou bravo e disse: sim, o que isso tem a ver comigo? Porque eu sempre tenho que fazer isso e ajudar as pessoas? Tudo o que eu quero é ficar ao lado da minha irmã até encontrar uma maneira de ajudá-la. Então ele disse ao pai: você não está preocupado com Mary? Você não se importa com ela? O pai dele ficou bravo e disse: é claro que me importo com ela e me preocupo com ela. Ela é minha filha e farei qualquer coisa para salvá-la, mesmo que isso signifique que eu morra, mas não há nada que eu possa fazer agora, e a única coisa que posso fazer é pedir sua ajuda para salvar as pessoas, porque você é o único que pode fazer isso. Xion foi afetado pelas palavras de seu pai e lembrou-se das palavras de sua irmã quando ela lhe disse que a magia poderia fazer muitas outras coisas. Ela também disse que há coisas que ninguém além de Xion pode fazer. Então, quando chegar a hora, Xion deve ajudar as pessoas. Então seu pai disse: Mary sempre pensava nas pessoas e não pensava em si mesma. Ela até sempre treinava e se esforçava para que pudesse me proteger se algo acontecesse. Parece que essa é a natureza dela. Ela sempre pensa em como ajudar as pessoas e tenho certeza de que, se ela estivesse conosco agora, ela me dizia que eu deveria ajudar as pessoas e salvá-las porque sou o único que pode fazer isso. Então ele se virou para o pai e disse: vou ajudar você, pai, com o que precisar. Seu pai agradeceu e disse: sinto muito por pedir isso a você e por sobrecarregá-lo com responsabilidade. Xion disse: sou eu quem deve agradecer a você, pai, por me permitir aceitar as coisas. Depois disso, Xion sentiu algo estranho. Ele sentiu como se fosse perder a irmã, e também sentiu que a energia mágica dela não estava mais presente. Ele desceu correndo e pediu à mãe que cuidasse da irmã e saiu do local. Depois ele foi a algum lugar e disse para si mesmo: como eu esperava. Depois disso, o pai dele estava com ele no lugar dos feridos e perguntou: descobriu alguma coisa? Xion disse: sim, todos os feridos não têm nenhuma energia mágica, o que significa que foi drenada deles. Tenho andado bastante pela cidade e não vi muitas pessoas com energia mágica, então acho que todas as pessoas que tinham uma base para energia mágica são aquelas que foram acometidas pela doença da letargia. Acho que não aconteceu por acaso, e até agora, ninguém encontrou uma solução ou cura para essa doença, então eu tenho que descobrir por mim mesmo. Seu pai disse:
Então é como eu esperava, tudo está relacionado ao monstro que vimos e relacionado à magia. Então ele continuou. Eu te disse antes que há alguém que quero que você veja. Vamos agora. Eles realmente chegaram ao Palácio Real e encontraram o Duque, cujo olhar penetrante aterrorizou Xion. O pai de Xion pediu desculpas ao Duque e disse: vou direto ao ponto, e falou com ele sobre os acontecimentos na cidade. O Duque desmoronou e começou a se contorcer no chão. Por que a desgraça me persegue e por que tudo isso aconteceu imediatamente após eu assumir esta cidade? Xion ficou chocado com o que viu e com a reação do Duque, mas parecia que o pai de Xion estava acostumado com isso e não mostrou reação. O Duque ainda estava se contorcendo no chão, dizendo que queria renunciar ao cargo. O pai de Xion tentou acalmá-lo, mas sem sucesso. Depois disso, o Duque se acalmou, sentou-se na cadeira e começou a falar sobre as lâmpadas elétricas que a guilda queria monopolizar, pois eram os meios para enfrentar os monstros. Mas o Duque e seus homens conseguiram reunir e usar. O pai de Xion disse a ele: muito bem, você ainda é capaz de fazer essas coisas. O Duque disse: elogios não ajudarão neste momento. Ele começou a falar com Xion e disse: seu pai me contou tudo, e essa magia, a doença da letargia, está relacionada a este monstro. Então eu estava pensando em reunir todos que têm uma base mágica para estar ao seu lado, para que possamos eliminar este monstro. Xion disse: acho que isso será difícil e inútil, o que chocou o Duque e ele perguntou: por quê? Xion disse: aprender magia e feitiços mágicos é difícil e leva muito tempo. Em segundo lugar, quase todos que possuem energia mágica foram afetados pela doença da letargia. O Duque disse: a pesquisa sobre essa doença está indo muito bem? Muito devagar. Então eu quero te perguntar, você tem alguma ideia, Xion? Xion disse: sim, eu tenho. O Duque perguntou: qual é a sua ideia? Xion disse: eu preciso conduzir testes em criaturas vivas, o que deixou o Duque espantado. Xion disse: as pessoas que tinham energia mágica precisavam de algum tempo para se recuperar e recuperar a sua energia mágica, mas aquelas que foram afetadas pela doença da letargia tiveram a sua energia mágica completamente drenada e parece que algo está impedindo que ela volte. Isso significa que se eu pudesse infundi-las com energia mágica e mantê-la em seus corpos, isso poderia curá-las. O Duque então disse: então a sua ideia é experimentar a sua energia mágica nos afetados? Mas isso não seria perigoso? E como você é a chave para isso? Se falhar em seu experimento, ninguém que sofre da doença da letargia será curado. Xion pensava sobre isso e disse: em assuntos médicos não existe perfeição e vou suportar qualquer. Escândalo que pode surgir, mas devo tentar salvar o aflito. Então Xion disse ao Duque que ele inicialmente realizaria testes naqueles que estavam prestes a morra e enfrentem monstros. Depois disso, ficamos sabendo que o Duque concordou com todos os pedidos de Xion e também lhe deu assistência adicional, como médicos capazes de fazer remédios e lidar com monstros. Xion estava caminhando com seu pai na cidade, pensando: se eu estivesse sozinho, o Duque não teria me dado tudo isso. Ele ficou surpreso e disse: o Duque nem sequer viu magia. Como ele concordou? Depois disso, vemos Xion sentado com um dos assistentes do médico, cujo nome é Cole, e ele diz: para mim, dar atenção às ideias de um garoto rico, como você não passa de uma perda de tempo, mas como é uma ordem do Duque. Não tenho escolha a não ser obedecer. Isso é tudo o que eu quero te dizer. Xion estava sorrindo e não sabia o que dizer. Então vemos uma garota dizendo: seu nome é Cole. Então você é infinitamente rude, mesmo quando fala com uma criança. E dizendo: você só obedece às ordens do Duque. Você deveria cumprir suas funções honestamente. Ela se apresentou e disse que seu nome era Ravenna, e que ela era a líder do 75º Esquadrão Secreto da Guarda Real da cidade de Asteria. Parece que suas palavras não agradaram Cole, e ele começou a provocá-la, o que a fez sacar sua espada e dizer que essa espada foi dada a ela pelo Duque devido à sua eficiência. Claro, Xion não gostou disso e disse a ela: você não deveria sacar sua espada em um lugar como este, capitã. Ela pediu desculpas e embainhou sua espada. Havia uma garota parada ao longe, e Xion perguntou quem ela era. Ela parecia muito tímida, e disse que seu nome era Bridget, e que ela também veio por ordem do Duque. Ficamos sabendo que ela era especialista em assuntos de monstros, e falava em voz muito baixa. Depois disso, Xion começou a falar e disse: eu não acho de forma alguma que a missão que temos agora é apenas por diversão. É uma missão muito perigosa, e depende de uma quantidade muito limitada de informações. Depois disso, vemos Xion parado lá fora com sua equipe, exibindo suas habilidades mágicas, o que os surpreende a todos. Eles ficaram espantados e perguntando: o que é isso? Xion começou a explicar para eles e disse: fenômenos naturais podem ser ampliados e explorados através da energia mágica. Cole disse: então o que vimos agora foi magia. Xion disse: sim, mas primeiro, a pessoa deve ter energia mágica derivada do corpo. E usá-lo em excesso leva a um extremo cansaço e letargia até que você recupere sua energia mágica novamente. Cole então disse: isto é semelhante aos sintomas da doença da letargia. Depois disso, começaram a realizar suas tarefas. E estavam andando na floresta. Ravenna estava enfrentando grande dificuldade por causa do peso de sua armadura. Ficamos sabendo que Cole foi à clínica para fazer algumas coisas, enquanto Xion e as duas garotas foram à floresta conduzir experimentos com monstros. Ravenna estava muito brava e disse que haviam armado uma armadilha para ela, mas, claro, o que ela estava era por causa da armadura dela. Depois disso, Bridget estava conversando com Xion e dizendo a ele: eu pedi para fazerem uma pesquisa sobre o monstro invisível. O que isso tem a ver com a doença da letargia? Xion disse a ela: tem a ver, sim. A questão é que a energia mágica pode eliminar monstros, e eu já tentei isso muitas vezes. Por isso será muito perigoso testar isso em pacientes.
Porque, como aconteceu no passado, a interação da energia mágica com criaturas mágicas e criaturas que têm energia mágica levará a queimá-las. Portanto, tratar a doença da letargia usando energia mágica ainda é hipotético, porque precisarei introduzir energia mágica nos corpos dos afetados. Para conduzir pesquisas, precisamos obter monstros que possuem energia mágica e realizar experimentos neles para encontrar um método que não prejudique os afetados. Quanto ao monstro pelo qual você é responsável, Bridget, ele é chamado de Espectro. Bridget ficou zangada e disse a ele: "Você já ouviu como ele era? Diga-me." Ele disse a ela: "Calma, meu pai já enviou um relatório e você foi escolhida porque é uma especialista nesses assuntos." Essas palavras animaram Bridget. Depois disso, um Goblin guerreiro apareceu de repente, surpreendendo a todos. Eles disseram: "O que o trouxe a este lugar?" Bridget estava muito animada, enquanto Ravina estava muito irritada. Ela quebrou sua armadura e foi imediatamente eliminar o Goblin, dizendo: "Vou te mostrar minha verdadeira força." Ela pulou sobre o monstro e começou a atacar. Xion estava tentando ajudá-la e usou seu poder, mas ele não acertou o Goblin. Em vez disso, atingiu sua espada. Havia poeira no local, o que fez Ravina não conseguir ver o Goblin, e ele conseguiu atacá-la. Ela bloqueou, mas sua força era grande e lançou Ravina para longe, jogando-a contra uma árvore. O Goblin estava prestes a acabar com ela, mas Xion usou seu poder e atingiu o Goblin com um feitiço poderoso. Então Ravina voltou para a batalha e matou o Goblin, cobrindo-o com muitas pedras, o que chocou Xion. Depois disso, Xion perguntou a Ravina: "Você já viu um Goblin como este antes?" Ela respondeu: "Não, já vi Goblins comuns, mas este é um Goblin guerreiro. E eu nunca lutei contra um assim antes." Então ela disse que lutar sem armadura tornaria eliminar esses monstros muito mais fácil, mas Xion não gostou e disse: "Se matarmos todos os monstros, não poderemos realizar experimentos neles." Ravina estava muito animada e disse: "Vamos continuar nossa jornada", fazendo Xion pensar que ela tinha esquecido o principal propósito da questão.